Yeah. 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 Muito boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite e bom dia pra quem é de bom dia, né? Estamos de volta. Estamos de volta depois de um hiato aí, porque eu precisava de férias. Ferinhas, né? É aquela Só coisa, ele né? teve mesmo. Você não vai ter, você vai ter, já. Não, Final de ano tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. E hoje a gente tá com um convidado pra lá do especial, Fernandinho Fernandes, um cara que a gente admira muito. Muito obrigado por ter aceitado o convite, cara. Obrigado vocês pelo convite. Demorou, mas deu certo. Essa loucura, essa correria. Obrigado pela oportunidade. Vamos trocar ideia aí, vamos que vamos. Vamos falar porque o homem é um Como poço de diz- história legal, Pois cara. Aqui é. a conversa é diferente, que Ah, é o é? bordão que eu criei há 200 anos no Papo de Boleiro. Você deixa a gente falar então, aqui a conversa é diferente? Lógico. Tá. Aqui a conversa é diferente, o homem deixou, tá autorizado, não é plágio. Legal, cara. Pô, tô vendo umas fotos bacanas aí, cara. Pô, hoje eu estou apresentador, mas minha vida inteira eu fui repórter e eu adoro e saudade disso. Aqui em Portugal, eu cabeludo. É. Você sente saudade do campo? Ah, No eu dia a sinto. dia? Aqui na Rússia. Que Sinto, massa. cara. Eu agora queria ver jogos aí, jogos de seleção e tal. Desde 89 acompanho seleção Aham. brasileira. Fiz a última Copa do Catar. E Catar. assim, eu sempre fui criado na beira do campo, né, cara? Então faz falta. Mas hoje mudou um pouco a situação. Surgiu essa oportunidade de ser apresentador. É legal que você tem mais espaço para colocar as suas ideias, né? De repente, como você vê as coisas. Se dá um Sim. espaço para você ser um pouco mais crítico ou Opinador. elogiar, ver as coisas Ativo de uma, ali, de uma né? outra maneira. Sim. Que a reportagem tem que ficar muito preso no fato, né? Sim, é. Então, mas é legal, mas eu tenho saudade da rua, cara. Já estão uns 4 anos aí, 3 anos fora da rua, mas dá saudade. Mas estou curtindo esse lance de apresentador, voltei a fazer rádio também, que foi o meu começo, é legal. Vamos falar disso. Estamos tocando a vida. Ah, Pois legal, é, vamos fala falar de... essas mudanças todas na Exato. carreira ali. E Mas é legal, antes, porque né? depois de velho você poder se reinventar, é legal, né? Sim. Tô com quase 40 anos de profissão, cara. É muito- É, Sempre é tempo, né? É legal. Você começou cedo, né, cara? Ah, não muito, né? Eu acho que eu comecei em 83, 84. Aí depois eu parei, fui pro Rio, tive um trailer, fiquei vendendo cerveja, pegando onda. Caraca! Foi 2 anos, é. Como é? Peraí. Eu não posso perder o gancho. Como que foi isso aí, cara? Cara, eu tava na faculdade, né? É. Eu comecei a trabalhar no 3º ano da faculdade, né? Fui trabalhar na Rádio Cultura. Eu era estagiário de um programa sertanejo, cara. Eu entrevistava na véspera o prefeito, um agrônomo, alguém com alguma coisa ligada ao campo, que o apresentador no outro dia entrevistava o cara e eu fazia uma sinopse. E, ao mesmo tempo, eu estava lá pondo o programa no ar e começou esse negócio. E, na época da faculdade, fiz amizade, né, com a galera. O Paulo Itaker, que é fotógrafo, foi da Reuters muito tempo, fez muito futebol também. O José Donizete Peixinho, que hoje é editor do SBT. Tinha o Wilton Monteiro, que é publicitário. E o Paulo era fotógrafo da Folha, né, na época, foi transferido para o Rio. E a gente ia visitá-lo nessa época, que ele trabalhava na sucursal do Rio. Pô, tem um lugar para ficar no Rio, pai. Pô, E a legal. gente ia tomar nesse trailer na Barra de Tijuca, era do lado do PP. A gente estava no point No da point, é. Aí, cara, eu tava terminando a faculdade, né, no último ano, aí o dono do tele, pô, vamos vender, quero vender, a gente ia beber nesse trailer que a gente comprou, né? Aí eu, pô, vamos comprar, cara, aquela loucura, o senhor lá financiou 200 mil. Meu Aí Deus. pô, quando eu falei pro meu pai, eu trabalhava na Rádio Excelsior na época, que hoje é a CBN, né? Sim, sim.
Bem E aí- respeitada. E aí meu pai, eu falei, pai, pô, pintou esse negócio, eu vou pôr. Ele falou, meu, você tá brincando, né, cara? Você vai Você largar pra rala- morar no trailer, pô. Pra vender, eu falei, pô, pai, eu sempre quis, não sei o que lá. Ia se formar na É o que eu faculdade sempre foi uma quis. briga, né, cara? Porque eu sempre gostei, eu surfava nessa época. Pô, jogava bola, surfava, trabalhava também no trailer. Tinha um menino que trabalhava lá, a gente morava num outro lugar. Então foi assim, uma oportunidade que surgiu, eu acabei abraçando. Aí eu parei esses 2 anos do Você jornalismo. ficou 2 anos nessa pegada. 2 anos. Pô, legal Na pra caramba. Barra, pô, a Barra, o trailer do PP era o must da Barra, né? Tinha uma rede de vôlei lá, tinha água, então, meu, era lugar de gente bonita, de artista da Globo, quem tinha estacionamento. Jogador. Era o trailer dos paulistas lá, assim, até Aham. matéria no JB e tal. A gente vendia pizza na praia, era uma puta, mas era assim, era uma loucura, né, Coisa cara? de, Mas- de jovem. Combinando. coisa de. Assim, pintou a oportunidade e a gente foi, encarou, fez. cara. Foi ser feliz, né? Viveu, você E viveu. aí gente. é uma doideira, né, cara? Porque você pensar, pô, ralei pra me formar, estampava a camiseta e vendia. Esse Paulo Ita que, pô, me arrumou uma bolsa de estudo que era dele, ele passou pra mim e falou, pô, meu pai pode pagar. Eu ia largar a faculdade, né, cara? Não tinha grana. Caraca, esse Meu cara te ajudou pra Deus. Eu caramba. conheci ele há poucos meses. Eu devo essa. Hoje tá aqui sentado falando com todo mundo aí por causa do Paulo, que foi muito generoso comigo. Uma história lá de. Que ele tinha lá uma facilidade e me passou um negócio. A gente era da Atlética. Na época, o presidente da Aham. Atlética tinha direito a uma bolsa de estudo. A faculdade dava isso. E aí ele era o presidente, tinha eleição no outono e falou: agora a gente bota você como presidente. A gente se elegeu e a Sim. bolsa que ia ser, ele podia se reeleger presidente, que ele Sim. estava lá. Ele falou: não, ele continuou na diretoria e me deu essa oportunidade, porque eu vivia pedindo dinheiro emprestado para pagar a faculdade, mas eu falei: ó, não consigo mais Aham. devolver. Meu pai era Durango, meu pai era taxista, minha mãe costureira. Ainda entrei na FIAN de manhã. Era uma loucura, né? Eu Nossa. queria ser médico, nunca pensei em fazer o que eu faço, cara. Meu Deus. Você queria ser médico? Porra, sempre, até hoje, se eu pudesse voltar a Você estudar. fazia... Cara, a vida te leva para uns caminhos muito loucos, né? Meu irmão mais novo é médico, ficou 3 anos no Aham. vestibular. E eu, não parei, eu sempre fui um cara que gostei muito de aprender, mas o vestibular era diferente. Sim. Era uma decoreba braba. É. E eu não Não tinha paciência ali, né? Também acho que faltou QI, alguma coisa do gênero. Mas enfim, eu não passei, chegou uma época, cara, eu tinha que entrar, fazer alguma coisa, senão eu ia perder o bonde. Aí eu entrei em publicidade, no meio do caminho eu vi que não era, que no segundo ano você escolhia, eu fui pro jornalismo e comecei a trabalhar. Aí a vida foi embora, né, cara? Comecei a trabalhar na cultura, na Excelsior, aí pintou essa loucura do trailer. Aí eu voltei, entrei na equipe do Osmar Santos para trabalhar com esporte. E aí a história conta. Aí Vamos larguei falar. depois Aí de dali 4 pra anos, frente, larguei, só foi, pra não é que eu frente. larguei, fui trabalhar em Portugal. A gente vai chegar nesse ponto. Então, meu, eu dei sorte, trabalhei com gente boa, as portas se abriram, lógico que eu ralei pra caramba. Sim. Ralei demais. A gente faz Mas a nossa engraçado, sorte, né? e é engraçado, porque eu nunca pensei. Comecei sendo repórter de esporte de rádio. Eu detestava ouvir futebol no rádio, cara. Meu Achava Deus, chato. olha só. E eu fui repórter de rádio, entrei nesse meio esportivo trabalhando numa rádio. Sim. Cara, é muito louco. A história assim, era pra ser, entendeu? Era pra ser, não tenha dúvida. E Total. você jogou Juca na época? Tinha alguns jogos que vocês participavam na faculdade? Tinha. O último que eu fui, acho que foi em Campinas, cara. Olha só. Meu, na época da FIA, a gente fez um campeonato de surf na Praia Grande, o primeiro e último. Na Praia Grande e Ubatuba. Primeira Copa FIA de surf. Aí foi a primeira e a última. Só teve É aquela. isso, só teve um. É uma puta loucura, cara. Assim, E você tem uma pergunta clichê que a gente sempre começa o programa perguntando: é o seguinte, você já foi estagiário? Você já lógico. entrou. Não, imagina. Na cultura, eu era Na cultura estagiário. você era estagiário. Era estagiário. Você vendia o almoço pra pagar o jantar, mas você tava lá, velho. Tava lá pra aprender. bem Comecei. assim, E aí, né? assim, quando eu comecei nesse lance da cultura, tinha um programa lá de rádio que chamava, eu acho que era Matéria-Prima, depois virou até programa da TV. E tinha lá o Claudinei Ferreira, que apresentava, ele namorava a Marília Stabile, que é uma jornalista de economia. Uhum. E ele saiu da rádio, da Rádio Cultura e foi para a CBN. E aí, cara, eles gostaram do meu trabalho lá, eles me chamaram para ir trabalhar na CBN. Era um programa chamado Bar Brasil. Eu fazia a noite de São Paulo, ia em restaurante, falava com cozinheiro, falava com Tava nas cantor. nuvens, pô. Cara, mas saía com um bolo, um pacote, molecada nem saquei, isso é uma ficha telefônica, não existia celular, era orelhão. Aham. E se tinha um telefone fixo ali, você usava, senão você entrava no ar no orelhão. Cada 3 minutos fazia plim, que era uma ficha caía. Plim. E era assim, cara. Aí disso eu fui trabalhei na fundação da agência Dinheiro Vivo, que a Marília Stabile foi pra agência, o programa na Rádio CBN acabou e eu fui trabalhar com a Marília. Uhum. Com a Marília Stabile,
mexia com economia, mas não é muito minha praia, né? Aham. Mas eu peguei um pouquinho, que ela prestava serviço para a agência Dinheiro Vivo e eu ajudava ela a fazer esse trabalho de economia. Mas fui estagiário na Rádio Cultura, eu fui estagiário. Que legal, cara. Nossa, e essa vida, como que era? Ah, aquela vida estagiária. De sempre. Eu saía de casa, o programa, eu chegava na rádio 6 da manhã, cara. Eu Nossa. pegava 2 ônibus e atravessava. Eu pegava um ônibus da Moca até o Parque Dom Pedro. Aí eu subia o Parque Dom Pedro inteiro e até o começo da São João para pegar outro ônibus para ir até a TV Cultura. Uhum. Então eu saí de casa 4h30 da manhã Que alegria. e Bora. saía, acho que 1 da tarde, alguma coisa assim. Mas ali você já foi entendendo qual área você ia querer mesmo seguir? Não, ali era sobreviver, cara. Eu já estava na Entendi. faculdade, eu Precisava precisava ganhar um Precisava trabalhar, fazer as precisava horas. pagar a faculdade. Não tinha nem certeza se era isso que eu queria fazer, mas aí você vai pegando gosto. Uhum. Você vai trabalhando, as pessoas vão vendo potencial em você, você vai pegando gosto no negócio. Jamais imaginei que eu ia ficar tanto tempo trabalhando. Ninguém engana tantos anos, né? Quase 4 décadas. Você engana um período da vida, você pode enganar. E outra, é aquela coisa. Graças às oportunidades, ao trabalho, também trabalhei em times fortes, né? Com gente, pô, Osmar então- Santos, Luciano do Vale, Silvio Luiz. Tive ótimos professores. Cara, Como é assim. que foi você ingressar na turma do Osmar Santos? Que é, pra muitos, um dos maiores, se não o maior narrador aí da rádio. Então, né? na época, o diretor da Rádio Gazeta era o João Batista Torres, que era o diretor da Cultura na época, que me contratou, Uhum, me permitiu fazer o estágio. sim. E aí, cara, quando eu voltei do Rio, ele me abriu a porta na Gazeta. Eu fui fazer um programa que chamava Esporte 890, que era um programa de esporte amador, que entrava antes do famoso Disparada no Esporte, que era um programa super tradicional. Trabalhei com o Pedro Luiz Pauliello, quem não sabe o que é, vai pesquisar, um dos maiores jornalistas esportivos que Sim. foi chefe na Globo, na Band, em rádio, TV. O cara era um fenômeno. Eu peguei o final do seu Pedro trabalhando. E eu comecei fazendo esporte amador. O Edson Escatamar, que era o chefe lá. Cara, aí começaram a me dar chance, ver potencial. Aí eu saí do esporte amador. O Eduardo Silva, que é da TV Tribuna, hoje um cara fantástico, sempre me deu uma força danada. E começaram a me abrir espaço no futebol, porque aí você também, eu sempre fui um cara entrão, né? Desenrolado. Você tem que trabalhar, tem que ir pra cima, você começa a pegar gosto. Aí foi, cara. Uhum. E aí eu entrei na equipe do Osmar. Fiquei 4 anos com o Osmar. Aí eu pintou a chance de eu ir para Portugal. Eu fui trabalhar em Portugal. Você foi trabalhar em Portugal pra TV portuguesa, não foi que você No foi... começo eu fui, não, Não. foi para uma rádio. A história foi que o Zé Calil, da Transamérica, Conheço. e o Vanderlei Ribeiro, narrador, Aham. que é o pai do Gustavo Furtado, que foi meu produtor de seleção brasileira, 200 anos, é muito bom. Eles foram fazer a final do Mundial Sub-20 lá na Luz, Sub-23, em 91. E é Brasil e Portugal. E nesse meio tempo eles tiveram um problema numa transmissão e tiveram que transmitir de uma rádio lá, que é a Rádio Festival na cidade do Porto. E Portugal sempre tem uma diferença histórica entre o norte e o sul, Lisboa e Porto. Lisboa era o lado político, o Porto o lado industrial, o lado da insurreição, do trabalho, não sei o que lá. Existia a Rádio Cidade em Lisboa que fazia um maior sucesso, só tinha locutor brasileiro, jeito diferente de fazer rádio. E aí, cara, esse cara e tinha um departamento de futebol, com Ailton Rebelo, o Manolo, uns caras lá do Rio de Janeiro. O Antônio Carlos, que foi repórter da Globo durante muitos anos na rádio. E ele queria montar uma equipe de brasileiros em Portugal para fazer frente. A Rádio Festival era muito popular no norte do país. Uma rádio popularesca mesmo. Uhum. E aí, cara, chamou o Calil, você não quer vir? O Calil falou, não. Mas falou para mim, você quer ir? Eu falei, eu vou. Era o meu sonho, morar fora pô. do Brasil, viajar e tal. Aquela coisa do Isso boleiro foi frustrado. década de 90 já. 91 eu fui para lá. O que aconteceu? Quando eles me ligaram a primeira vez, o narrador era brasileiro, que é um cara que foi lá tentar a sorte, Uhum. inclusive até faleceu. E eu tava na equipe do Osmar e eu ia para Cuba fazer o Pan-Americano de 91, aquela do Fidel, não quis dar a medalha para Paula. Eu tava ali com o gravadorzinho ali, ouvindo o Fidel falar, do lado da Paula e da Ortega. Cara, como é que... Tem algum bastidor legal dessa história aí? Porque Tem, isso foi tem. uma coisa muito... impactou muito. louco. Cara, no teve um esporte. dia que fui fazer uma prova lá de... Acho que era iatismo, cara. Sei eu. Tinha uma colina lá que o Fidel dava os discursos dele, né? Cara, eu saí de manhã,
Eu voltei assim no meio da tarde e ainda ele tava falando, cara. Meu As coisas Deus. assim não paravam. Era tipo o Chaves na colônia. Falava, tinha uns discursos intermináveis, a galera ficava lá. Bom, só para arredondar esse lance da viagem. Como eu ia para Cuba, eu falei pro dono da rádio, seu José Neves. Olha, eu topo, ele me ofereceu um negócio, eu ofereci outro. Eu falei, ó, daqui 40 dias eu tô de volta. Você topar, me liga. Voltei, os caras me ligaram. Eu falei, eu vou. Aí eu saí daqui com contrato de trabalho, tudo bonitinho para trabalhar na rádio. E esse Pan-Americano é muito louco. Nesse dia da medalha, cara, o Fidel Castro, ele vivia com uns cordões de segurança, e os caras faziam umas 3, 4 anéis em volta dele, os segurança. E conforme liberava, os caras deixavam você ir passando. E aí, naquele dia, porra, tava um negócio descontraído, nós chegamos tudo perto. Você pode olhar, tem um bolo de jornalista ali. Todo mundo perto. Só que o lance mais louco, quando é pra sair fora, que os caras acham que já deu, o Fidel Castro, o segurança, te dá um beliscão aqui, meu irmão. Meu Se Deus. você não sabe, os caras dão aquele beliscão, já se toca e já vai Tô saindo, saindo. né, cara? Cara, é saindo. muito louco. Sem a menor violência, ninguém vê Sim, nada, sim. mas você toma aquele beliscão. Meu Foi Deus. engraçado ele dando a medalha pra Paula, não querendo dar pra Paula. tipo- Aí tá o gravadorzinho, era um tijolo, assim, hoje o celular dá uns 4, 5 segundos. Gravadorzinho. Cara, foi engraçado, foi assim, um lance histórico. Sim. Em Portugal, eu entrevistei o Mário Soares também numa final de Copa de Portugal, um negócio muito louco. Aí rolou esse lance, voltou, eu fui para Portugal. Aí eu fiz 2 temporadas lá. A primeira foi legal, foi assim, o Porto com Carlos Alberto Silva, Paulo McLaren, Aloísio, tinha muito brasileiro, e o Porto ganhando tudo com o Carlos Alberto Silva. Então foi assim, eu dei sorte porque eu fui fazer a primeira edição da Champions League, como é hoje. Porque antes era só Liga dos Campeões da Europa. Aí virou Champions, só iam os campeões, aí virou Champions League, começou a ir mais gente. Aí eu fui fazer Porto e Juventus no estádio Dele Alpi. Isso em 91 ou 92, cara, um negócio assim. Caraca, velho. Eu peguei a primeira edição da Champions, até tinha lá. Você tem um negócio de plástico, aquela bolinha da Champions. Saca, era assim, era um negócio, eu dei muita sorte com essa Gigantesco. parada. Aí pintou a TV lá, cara, abriram 2 canais privados, que era a SIC, que era ligada à Globo, Sim. e a TVI, que hoje manda no futebol lá, que era ligado à Renascença, era um grupo de rádio muito forte. E eles precisavam de gente, e não tinha gente, né, para trabalhar, profissionais. Aí abriram, então, na rádio, na TV que eu trabalhava, tinha sotaque angolano, cabo-verdiano, moçambicano, tinha um monte de sotaque português, porque precisavam de gente. Sim. E aí, cara, eu fui trabalhar para eles, para TV. E lá na rádio eu fiz essa temporada, fiz a seguinte, e aí eu fui fazer, aí eu me aproximei, eu conheci um cara lá que estava inventando o futsal em Portugal, que era aquela época que dividiu a FEFISA, que era a Federação Sim, Internacional sim. de Futsal, com a FIFA que abraçou o futsal, que virou futsal. Sim. Que era futebol de salão antes. E né? aí eu virei assessor de imprensa da Federação Portuguesa de Futsal, ajudei a construir o futsal em Portugal. Tive tinha um programa, Quanto tempo você ficou lá? quase 3 anos. 3 anos como assessor de imprensa Não. Assessor de imprensa, um ano e meio. 1 ano e meio. E Foi quão quando diferente era a rotina até mesmo? O Como, sistema. como Não, o mais louco repórter que o ali dono e depois que- como assessor também. Não, era tudo junto. Eu fazia TV, rádio e era assessor. Ah, era tipo Fazia 3 os trabalhos, tipo o Julius, Três trampos, né? 3 trampos. Uma Três chance de empregos. trabalhar, ganhar dinheiro e dava Sim. pra conciliar tudo. Sim. E o mais louco, cara, era que a rádio tinha um narrador brasileiro, eu e um comentarista português que a gente não entendia o que ele falava, cara. O Antônio Batista era um cara muito tradicional, mas ele era da Ilha da Madeira, o sotaque é Nossa. diferente, É, mais falam que pesado. da Madeira Parecia é uma diferente. batata na boca, era muito Sim. engraçado. E o dono da rádio quis que a gente fizesse uma transmissão como no Brasil, aquela coisa alegre. Então eu levei as vinhetas da Globo, da Record, a gente fez uma miscelânea Sim. das rádios, usava lá. E é engraçado, cara, eu nunca mais havia voltado. Eu voltei em 2020, antes da pandemia. E eu fui na rádio lá, né? O dono, eu tive um contato com ele antes no Brasil, depois da Copa de 98, ele queria que eu voltasse. Ele me viu na TV, na Band, eu falei, não, pô, eu falei pro senhor que aqui no Brasil eu tinha uma carreira, eu não fui lá passear, não fui me aventurar. O senhor me convidou e tal. Sim. E que terminou meu contrato, eu voltei. Também errei, mas voltei. Mas não tava, de repente, ter acontecido tudo o que aconteceu. É. E aí o mais louco, cara, que aí eu voltei na rádio e o cara que a gente ensinou a fazer as vinhetas, botar no ar, ele operava a mesa, É.
Hoje era o diretor da rádio, Alberto Rocha. Eu não vi ele há 28 anos, cara. Caramba. Cara, que legal, velho. Era muito. E ele voltou lá. Meu filho foi comigo. Meu filho tem 15 anos. Eu falei, pô, aqui o pai trabalhou aqui, não sei o que lá. Cara, muito louco. E o cara tava lá. Só ele sobrou daquela época. Sim. Meu Deus. Que No bacana. mesmo prédio, tudo. Tudo na mesma no parada. mesmo lugar. E como que era, assim, até a receptividade, assim, de português? É porque, querendo ou não, onde você trabalhava era bem misto ali, né? Bem É internacional. porque Portugal sempre teve as colônias ultramar, né? Que eles falam. Sim. Portugal desbravou o mundo, descobriu que tinha aquelas coisas. Então, eram muitas pessoas, principalmente os angolanos, moçambicanos, mesmo os portugueses, eles eram chamados de retornados. Então, tinha uma guerra muito grande, porque o governo apoiava demais o retorno. Porque quando Portugal abriu mão das colônias na África, esses portugueses perderam o negócio e tal, e voltaram e o governo apoiava. Então, pô, vocês apoiam os caras que vêm de fora, não apoiam os caras que nascem aqui. Tinha uma resistência? Porque já tinha essa loucura de gente de fora. Aí eu peguei o negócio da crise dos dentistas, cara. Não sei se vocês pegaram Não, isso, não irmão. foi Porque isso. em Portugal o cara se forma Certo. médico e depois ele faz a especialização em Em odontologia. Nossa. Não é que nem aqui. E o médico lá, o brasileiro, o odontologista, o dentista brasileiro é muito bom, cara. Ela resolvia. E os portugueses estavam naquelas que a gente ia para tirar o lugar dos caras. Os dentistas estavam tirando o lugar porque eles eram muito mais rápidos, bons. Sim. E Portugal tinha Os aquela dentistas coisa- brasileiros, né? porque eles falavam que eles não eram médicos. Lá em Portugal tinha que ser médico. Aqui no Sim. Brasil você faz odontologia. Focado. Lá você já. estuda 5 anos de medicina e mais a especialização. O cara fica 8, 9 anos estudando. Nossa. Aqui no Brasil o cara faz 4 e vai arrebentando. Sim. É uma escola alemã, escola norte-americana, que é muito mais dinâmica. Sim. Sim. Então era um auge, era uma crise danada, cara. Governo interferindo. E aí a gente, no meio desse tiroteio, trabalhando como profissional. Na rua. Jornalista, cara. E era um mercado que estava, porque em Portugal, nessa época, passavam 8, 9 novelas brasileiras. Passava na SIC, na RTP, na TVI. Eles consumiam muito a cultura Tinha mais brasileira. né? novela brasileira no ar lá do que aqui. E aquele Bizarro. jeito, o cara querendo falar, imitar o Passando sotaque só da os gente. mexicanos. E aí, o que acontece? É normal, o europeu é diferente da gente. Olha o Abel Ferreira como está sofrendo aí. A gente fala a mesma língua, mas às vezes não fala o mesmo idioma. Ou a gente fala o mesmo idioma e não fala a mesma língua. São maneiras diferentes de se comunicar. O que eu Sim. aprendi, principalmente na Europa, esse tempo, que é o seguinte: o mundo, para eles, é diferente do mundo que a gente vê. As importâncias, as necessidades, então é tudo muito diferente. E eu aprendi com a minha velha avó que, em Roma, como os romanos. O cara que narrava comigo, que infelizmente ele já faleceu, ele não se adaptava, ele queria ser um brasileiro querendo impor as coisas em Portugal. E eu devagar, não, eu percebi o que eu tinha que fazer. Sim. E como então eu levei um ano, até pro dono da rádio entender as coisas. Falava, porra, eu não vim aqui te enganar, cara. Tinha muito, é uma época ia muito imigrante que de repente não tinha qualificação, criava muito problema, juntava com a crise dos dentistas. Agora... Tanto é, cara, que o maior narrador de Portugal, ele até faleceu, já chamava Jorge Perestrelo. Era o Osmar Santos da época. Certo. Era o Osmar Santos da rádio lá. E ele, cara, ele veio pro Brasil porque ele era angolano. Quando perderam as colônias lá, Aham. ele veio pro Brasil tentar trabalhar como profissional. E ele não conseguiu. Por causa do sotaque? É. E como eu viajava muito para cobrir o Porto, ele era do norte também, ele cobria o Porto, a gente viajava junto. Eu fiz muita amizade com ele. E ele falava, a gente jantando, ele falava, porra, eu não tive a chance que você tá tendo, cara. O teu país não me aceitaram, por causa do sotaque. Eu falei, mas aqui, pô, a gente vê que você veio para trabalhar. E a gente conversava muito sobre isso. E realmente era um problema. O sotaque português até hoje não é aceito pela gente aqui. Mas lá, como tinha essa invasão louca de novela, essas loucuras, facilitava. Era E os- comum pra É, eles. porque era tudo diferente. Para os caras, bola era esférico. Trave era baliza, grama é relvado, Vado. torcida é claque. E a gente falava tudo do jeito nosso aqui. Sim. E o mais louco de tudo é que no começo os jogadores não entendiam. Não entendiam. Aí você vai pegando amizade, os caras vão Sim. entendendo o teu jeito. Você já tinha uns brasileiros lá também, Aham. jogadores, facilitava. Pô, esse dia, eu entrevistei o Mário Soares, cara. Presidente histórico de Portugal. Sim. Tem o estádio do Jamor em Portugal. É um estádio em Lisboa, que ele, dentro de um parque, que ele só é usado para jogos da seleção. Agora, com os estádios novos, eles jogam nas Antas, na Luz Nova, Alvalade, La Braga. Sim. Mas naquela época não, jogava a seleção e a final da Taça de Portugal. Dentro desse parque. Que era um Dentro do estádio dentro do desse Jamor. E esse dia, a final foi entre Porto e Boa Vista. Eu conhecia todos os caras. Já Sim. estava lá um bom tempo. Aí acabou o jogo, o Boa Vista ganhou a final.
Aí os caras, que era? Eles saíam do campo por uma portinha e subiam uns 30, 40 degraus para receber a taça aqui em cima. E aqui em cima era o Mário Soares que entregava a taça. E os jornalistas tudo aqui. Eu, fazendo o jogo no campo, em vez de eu subir, eu esperei os caras saírem na portinha, aí pá, eu fui conversar com os caras me abraçaram. Os dois capitães, era o Casaca, capitão do Boa Vista, e o capitão do Porto, eu não lembro quem era, cara. A hora que os segurança vieram me tirar, os caras, deixa o Brazuca, me abraçaram, e eu subi a escada com os caras, conversando. Caraca, Surrado. Aí chegou lá em cima, o Mário Soares, eu na cara dura, falei, presidente, gostou do jogo? Pá, muito legal, não sei o que lá, qual foi o golo mais bonito e tal. Aí eu fiz 2 perguntas, me toquei. A hora que os caras me viram, falaram, pô, o que o Brazuca tá fazendo aí? Aquela loucura, queriam invadir, cara. Uhum. E aí, pô, me toquei, saí, né, fiquei ali do lado, o presidente falou que tinha que falar, entregou a taça pros caras, eu desci abraçado com os caras de novo, com a taça, até entrar no campo, chegou no campinho, eu pá, me toquei, os caras foram dar a volta olímpica. O dono da rádio falava, meu, o que você fez? Você é muito louco. Ele me ligava, falava, O que aconteceu? Cara, assim, essas coisas do Brasil, do jeito de ser, isso acaba jogando a teu favor. Porque os caras veem que, pô, você tá lá pra trabalhar, que você é legal, Tá você mais não quer tirar o desenrolado. lugar de ninguém, saca? Então, facilitava, mas tinha problema. Mas aí você constrói o teu espaço, o teu lugar. Então foi uma experiência maravilhosa, cara. Rodei tudo lá. E sobre agora falando sobre o futsal, eu quero falar um pouco sobre isso, porque você ajudou a implementar o futsal, o esporte. E hoje, Portugal tem um dos melhores futsais do mundo. O melhor na época era a Espanha. É. O jogador que mais ganhava era o Paulo Roberto. Ele jogava... Era tipo um frigorífico lá que ele pagava. E lá em Portugal não era como é hoje. Porto, Boa Vista. A liga é uma das mais fortes do mundo Então, hoje. mas era Coimbrões, era Acadêmica de não sei o quê. Era tudo amador. O técnico Melo, da seleção portuguesa, era time do Coimbrões, que era tipo um subúrbio de Portugal. A cidade de Coimbrões. Sim. Tem a Associação Atlética Acadêmica Coimbrões. E o Melo era o É tipo a primeiro... várzea. Não, eram times pequenos. Aham. O futsal não era... No Porto não tinha time. Não tinha... Porto, Futebol Clube do Porto, não tinha futsal. Sim, sim. A Boa Vista não tinha, o Benfica não tinha. Começou com esses times, a gente ia jogar em Portugal. Só tomava pau, só tinha brasileiro. A Liga Espanhola era muito forte. Sim. Mas foi crescendo, cara. Esse Eduardo Pinto era o presidente, pegou essa barca da transição. Então eu peguei isso, cara. Tanto o Melo era o presidente da federação, o técnico da seleção portuguesa. Eu me lembro que eu comprei dele um Mini, cara. Ele tinha um Mini, igual do Mr. Bean, vermelhinho, pequenininho. Era o meu carro em Portugal. E eu comprei dele, acho que eu paguei 1.000. Meu primeiro salário foi em escudo, depois virou euro. Né? Caraca. Aí eu comprei lá 1.000 euros, acho que eu paguei o carrinho dele. Eu tinha um vermelhinho, um Mr. Bean ali. Então era tudo muito amador. A gente ia de ônibus pra Espanha, cara, pra jogar. Ia lá pra Chaves, no norte de Portugal, cara, ia jogar em Madrid. E aí você ajudou a estruturar a liga? Não, a Não, liga não, era campeonato português de futsal, não existia liga. Eram os times que faziam esses amistosos. O maior evento que a gente fez no Porto, tem um ginásio chamado Palácio de Cristal. Muito bonito. Foi o maior jogo que a gente fez lá. Botamos 5.000 pessoas. Um jogo Portugal e Espanha. Então foi assim, foi uma oportunidade que surgiu. Ajudei o cara a fazer. E ele hoje tocou. tá- Cara, eu peguei e fiquei com muita amizade com o Pinto da Costa, o presidente do Porto até hoje. Sim. Era o Reinaldo Teles que morreu. Eles gostavam da... Sabe quando o cara gosta de graça de Sim. você, cara? Ele achava que a gente era engraçado, narrando, era um jeito diferente. A gente tava em todos. Pô, meu primeiro jogo no Porto, velho, era Porto e alguém. Eu fui lá, cara, e, pô, tô acostumado, os caras saem pra entrar no jogo. E aí, o que você achou do jogo? Tal de João Pinto, cara, que era capitão de Portugal, 200, não João Pinto atacante, loirinho, um lateral direito. Invocado, que eles falam internacional, 200 jogos pela seleção. Aí eu passei, o cara eu parecia um fantasma, o cara passou por cima de mim e nem me olhou, velho. Falei, legal. Foi pro intervalo. Na volta, fui entrevistar de novo a mesma coisa. Aí o Porto tomou uma sabugada de 3-0, velho. Falei, agora, velho. A hora que ele passou, fui perguntar, ele passou, não respondeu. Eu falei, queria que você explicasse por que você jogou tão mal e seu time perdeu de 3-0. Malandro, ele parou, ele me olhou. Eu achei que esse cara ia me dar uma porrada. Velho. Ele só me olhou, ficou puto, viu o olho do cara brilhando e foi pro vestiário. Não deu 15 Não minutos. falou nada. Não deu 15 minutos, saiu o Carlos Alberto Silva, que era o técnico. Porra,
Fernando, o que você fez, cara? O capitão da seleção portuguesa, o cara tá vomitando, ele quer te matar lá dentro. Eu falei, esse cara, ele é mal educado. Ele falou, Fernando, aqui é diferente. Até eu entender como era, cara. Não, mas o cara era uma perna, vai falar a Não, verdade. mas sabe Era o que uma é o mais perna. barato? O cara ficou um puta brother meu depois. Com Sério? o tempo, a gente foi conversando, tava risada dele. Falou, pô, que aqui os caras não são assim, cara. Uhum. Eu falei, meu, mas você me deu 2 castanhadas, cara. Eu vai quebrar. Pelo menos fala, não quero falar, E né? o Carlos Alberto fala, porra, Fernando, louco, espumando. O Carlos Alberto Silva era uma figuraça técnico, cara. Eu conheci o Calão daqui. Sim. Pô, trabalhamos um tempo em São Paulo, Guarani, Corinthians. Meu, gente boníssima, felizmente morreu. Mas, cara, assim, tem umas histórias muito loucas, muito legais. O que você sentia de mais diferente de entrevistar os jogadores portugueses do que daqui É a do Brasil? distância, cara, a É muito, formalidade. Eles são muito formais. No começo eles, pô, negócio técnico, mister, vê que os caras brincam com o Jorge Jesus, mas lá, anime, cara, esses caras são muito formais. E a gente é muito folgado, né, cara? A gente é direto, vai, né? Aí no começo os caras tem que ficavam perguntar. estranhos, eu achava isso, mas depois, cara, já entrava no vestiário com os caras. Tinha um lugar lá, no Porto, chamava... Cara, eu não me lembro, porque lá não tinha nem shopping na época, cara. Tinha o Centro Comercial Dallas. Aí todo domingo, cara, brasileirada ia lá para um determinado andar, que tinha um bar de música brasileira lá na Ribeira. E aí eu ia, cara, encontrava os boleiros, a brasileirada, aí os portugueses iam também, começa a pegar amizade, né, cara? Sim, sim. Mas no começo era muito engraçado, cara. Os caras, eles ficavam olhando, assim, eles não entendiam, né, cara? Mas esse cara é folgado, cara. Assim, eles são muito formais. Aí os próprios repórteres, cara. Tinha um cara lá, o João Grandão, cara, que era presidente do CNID, que é o Clube Nacional de Imprensa Desportiva. É a nossa associação CESP. aqui, a CESP, a Brace. Uhum. E eu fiquei sócio, mas não era qualquer um que eles aceitaram. Só no segundo ano me aceitaram. Ó. Aí comecei a ficar... O cara me via em todos os jogos, bababá. E aí você vai se turmando. É normal, Sim. você precisa de um Sim, tempo é. para assim. Primeiro, você tem que chegar com a bola baixa, cara. Você não vai querer chegar chegando. Pô, Chutando você vai balde. entrando É. na própria rádio que eu trabalhava. Você vai... Porque os caras tinham... O que aconteceu? Eu fui para lá, fui ganhando bem, cara. Eu tinha passagem para o Brasil, o cara pagava onde a gente morava, pagava alimentação. Os caras E viam os caras isso, lá né? não ganhavam tanto, assim. Os caras ficavam loucos, cara. O cara veio do da Brasil, emissora, não sei o vai tirar quê. emprego. Cara, mas eu falei, pô, teu culpa. O cara me ofereceu um negócio, pediu Eu falar, outro, não. ele me deu, É. cara. E eu sempre quis aliar esse negócio de viajar com esporte, cara. E caiu no meu colo, velho. Sim. Falei, eu não É, vou a fazer. experiência Não. pra você foi? Você fez muitas coisas. Eu fui cara, na época, quem só tinha correspondente estrangeiro era a Globo, cara. E eu voltei, era raro um cara que tinha trabalhado no exterior e voltar. Cara, eu fiz o Romário jogando no PSV, Porto PSV. Eu fiz o Casagrande jogando no Torino. O Caio Júnior, que morreu, era jogador do Vitória de Guimarães. Peguei o Abelão, técnico Sim. em Portugal, o Paulo Autuori, peguei um monte de gente trabalhando, o Aloísio, que era irmão o Paulo Pereira, que é irmão do Silas, Sim. um monte de gente jogando, um monte de time, cara. Então, eu conhecia essa galera também. Os brasileiros falavam também, o cara é bacana, que é isso. Dava aquela pra moral, né? portuguesada, porque já Sim. me conheciam. Sim. Então, facilitava, mas, assim, era um lance muito louco. E pegar esses caras, pô, Romário no PSV faz tempo, hein, velho? Faz. Mas legal pra caramba, tá louco? Um gênio, né? É. E falando ainda sobre portugueses, eu acho interessante você ter essa experiência. E a gente percebe, pelo menos, uma certa empáfia dos portugueses. Principalmente de Não Abel é Ferreira. Não sei se é empáfia. Mas é isso que eu falo. vamos falar desse senso comum. E aí o Abel Ferreira deu uma declaração interessante que ele fala assim, pô, aqui no Brasil a gente tem conferência de imprensa toda hora. Conferência de imprensa Lá não toda hora. tem. E aí parece que não tem isso. E eles não têm essa calma, talvez, do treinador brasileiro de ser confrontado a cada jogo, a cada momento, a cada partida. Porque Explica lá tem por uma que isso. distância muito grande, cara. Português é muito literal. Certo. Às vezes o cara fala, você para lá pra falar, cara, você conhece a rua tal? O cara fala, conheço. Ele não fala, ó, fica ali. A gente Sim. já, não, Ah, fica conheço, ali, vai ali. pá. É assim, são muito literais, cara. Entendi. E eu não sei se a gente é aberto demais ou os caras que são fechados demais, mas é o jeito. Sim. Até eu entender isso, e até os caras me entenderem também, levou um tempo. Sim. Sim. Mas eu entendi muito mais do que fui entendido. Sim. Sim. Você Eu tem que se poder- adaptar, você estava no país deles, né? Cara,
Então, mas aí tem essa volta, por exemplo, no caso do Abel, ele tá disposto a entender o jeito do Brasil? Ele já entendeu É. muito, É. ele já mudou muito. Já mudou em relação ao que era. Já Porque mudou. existe um negócio hierárquico assim muito grande em Portugal. No cheque, não sei se ainda hoje, vai lá, senhor doutor engenheiro, senhor doutor médico. Há uma formalidade muito grande em Portugal. É da cultura portuguesa. Eu não sei hoje como está, tô falando de 30 anos atrás. Sim, sim, sim. Então é normal essa autoridade ser, ou se ela não é exercida, ela precisa ser reconhecida. E às vezes o nosso jeito de ser é muito direto, é muito invasivo. Emocional também. Passional. Então, assim, eu desde o começo falava nos programas, o problema é esse, a gente fala o mesmo idioma, mas a gente não fala a mesma língua, porque a visão de mundo é outra, até onde vai o direito de cada um é outro, então tudo é uma questão de... E a gente tem um problema muito sério aqui, que eu acho ruim demais na imprensa, a gente não consegue aceitar quem nos confronta. Nós somos os donos da verdade, os cagadores de regra, me perdoem todo mundo aí, mas é isso, cara. A gente, quando o cara parte pro diálogo, pro argumento, a gente não aceita, acha que o cara é prepotente, que o cara é isso, que o cara é... Não é, gente. Não é. Então a gente tem que também entender esse lado dos caras. Eu não tô defendendo, passando por... Eu conheci o Abel, irmão, no Mundial do Palmeiras. 2020. Teve uma... Em 2020. O primeiro Mundial? 20, o que o Palmeiras foi jogar. É, 21. Lá no 21. É que era de 20, mas foi em 21. Então, eu não conheci o Abel. Pandemia, o cara já ganhando tudo, não sei o que lá. Primeiro treino, velho. Eu cheguei lá, eu já tava apresentando. A bandeirante, não, vai lá fazer o Mundial. Eu falei, perfeito. Primeiro treino, velho. Cheguei lá pro assessor de imprensa do Palmeiras. Falei, por favor, eu queria me apresentar pro Abel. Eu não o conheço. Eu não tenho obrigação de me conhecer. Sim. Mas nisso, tava passando os caras correndo em volta do campo. Ah, Fernando! O segurança, quanto tempo, o médico, mas aqui eu não via ninguém há muito tempo. Eu Sim. tinha saído da rua e tava pandemia. Sim. Mas eu conhecia todo mundo dos anos de trabalho. Aí eu falei pro assessor, ele achou assim, porra, acho que ele não vai vir, cara. Eu falei, faz favor. Cara, não deu 10 minutos, o cara veio. Falei, ó, prazer, eu sou o Fernando. Ele se deslocou, não um pedação. Falei, prazer, eu sou o Fernando da Bandeirante, nós nos conhecemos, nós vamos trabalhar junto aqui, papapá. Ainda brinquei, se é alfacinha, se é tripeiro, que ele é de Penafiel. Quem é do norte é conhecido como tripeiro. Tripeiro. E quem é lá do sul é alfacinha, ou é mouro, né? Mouro, que lá. Aí brincamos um pouco. Legal. O cara veio lá, se apresentou, voltou pro treino dele. Palmeiras jogou, ganhou. Aí o Chelsea ia jogar. Eu falei, pedi pro assessor, olha, faz um favor pra gente. Cara, eu sei que ele vai lá assistir o jogo, vem indo lá encher o saco dele. Amanhã ele vem aqui e fala com a gente. Pede pra ele vir amanhã, só falar do adversário. Domingo de manhã ele tava lá e falando com a gente do adversário. Aí tô na coletiva, uso uns óculos coloridos, tá com óculos laranja na coletiva da véspera da final. Ele entrou na sala, eu tava lá no canto, ele olhou pra mim e falou, pô, que óculos é esse? Começou a brincar. Eu tô contando essa história toda pra dizer o seguinte, você tem que respeitar o cara também. Sim. Sim. Ele tem uma história, tem um... Não, se coloca, a partir do momento que você respeita o cara, você obriga o cara a te respeitar. Sim. Se ele for uma pessoa de bem, tranquila, com bons valores, que eu, nesse curto espaço de tempo, essas curtas interações que eu tive, eu percebi que ele é um cara de bons valores, um cara interessante, é um cara chato porque quer ganhar e tal. Cara, tudo é comportamento. É por isso que lá em Portugal, no começo, tive um pouco de dificuldade. Depois não. A mesma coisa que no Brasil. Eu acho que eu sou, amigão dos boleiros. Que eu, janto na casa dos caras. Não tenho telefone de ninguém, velho. Quando eu preciso, eu vou atrás. Mas o que é o negócio? Respeito. É de raras vezes eu peguei e botei o microfone na boca de alguém sem falar, meu irmão, vamos trocar uma ideia? Vamos falar? Às vezes naquelas confusões do Mas jogo é isso e mesmo, tal. cara. Hoje existe muito disso, Não cara. tem mais isso. Não tem. Era a mesma Não, coisa. mas esse Seleção mundo do brasileira. cara colocar e Mas falar. sempre teve. Mas seleção brasileira, eu tava falando aqui com o Ronaldinho Gaúcho, aí vinha Roberto Carlos, Cafu, segurava os caras na mão e os caras esperavam. Porque tinha uma relação Sim. de respeito. E o Abel percebeu. Só para dar um exemplo. Lá, eu tava respeitando o cara. Sim. Não o conhecia, eu tava respeitando. Talvez em algum momento faltou essa nossa concepção ou interpretação e às vezes por desconhecimento e se criou uma animosidade que só se multiplica. Exato. Então é tudo uma questão de como você se comunica. Não é que eu tem que fazer do jeito que eu faço, falando do jeito que eu sou Sim. para trabalhar.
Então é assim, cara. Talvez o que criou essa confusão com a maioria dos... Olha o Caixinha. É um cara que não levanta a voz. É um cara, talvez, que tenha entendido melhor, porque chegou depois, percebeu o que o outro tá passando. Conversou com as pessoas O que Jesus- estavam aqui também. Além de ser temperamento. Mas assim, cara, pra você ser respeitado, a primeira coisa você tem que respeitar, cara. É o Romário, velho. Romário em campo era muito louco. Ia começar o jogo, porque a gente entrava antes do jogo, fazia entrevista e tal. Aí o Romário, cara, umas 2 vezes, logo que eu comecei a trabalhar assim com ele, eu olhava, ele parecia aquele lateral português. Eu passava, parecia um fantasma. Eu ia falar com ele e deixava no vácuo. Aí eu me toquei no 3ª ou 4ª vez, falei, vamos falar? Ele falava assim, ó, depois do jogo. Não dava outra, cara. Acabava o jogo, ele ia lá ficar meia hora com você. É entender a situação, é saber como agir, como fazer. E hoje, cara... não é E hoje que- também tem a questão do afastamento, né, Fernandinho? A gente adotou método de trabalho, os clubes adotaram esse método de distanciamento. E tem uma coisa, velho, que é até duro, não é uma crítica, mas é uma observação que eu faço. Essa geração da mais nova, a geração de vocês da internet, eu sou um cara no meio dessa transição. Cara, você vive... O que é jornalismo? Cheirar, intuir, respirar, tô te olhando, eu tô percebendo, eu tô sentindo, o meu sexto sentido monta uma história, Sim. me pervine, me atiça, me aguça. Cara, hoje vocês vivem a experiência de outro na frente de um computador. Cara, é aquela história. Cara, você sentiu o perfume do entrevistado. Eu falei outro dia isso num podcast. Sentia a asa depois do jogo. Cara, sentia a sua também. O bafo. Cara, saca? Isso é jornalismo. Isso é viver, não é viver trancado na redação. E hoje não tem mais esse contato. Era o bom dia, o boa tarde, o cara passa, o cara olha. Pô, só de olhar o jogador você sacava. Você percebia, você intuía as coisas, o movimento que estava ao redor. Você percebia. Pô, o dia que eu dei lá o furo que o Neymar estava fora da Copa no Brasil. Era um conjunto. Eu quase morri com a notícia no colo, porque eu dava barrigada da Copa, ou dava notícia da Copa, ou a barrigada da minha vida. Barrigada é quando você dá uma Sim, notícia que ela não é sim. verdade. Cara, e com toda a bagagem que eu tinha, eu quase morri com ela no colo. Você falou, putz, você ficou na dúvida. Assim. Porque é complicado isso pro jornalista. Antes de você falar, é importante a gente contextualizar, porque você tá, por mais que você já tinha uma história gigante no jornalismo, era uma Copa do Mundo, era o melhor jogador do Brasil, E era uma notícia mundial. e era uma notícia que repercute o vestiário também. Não, e no porque- mundo. E no mundo. No mundo, uma notícia mundial. Você falar, o Exatamente. Neymar tá fora da Copa. No jogo seguinte ele joga, acabou. Pra mim, acabou. É. Sim, Hoje os caras cagam e andam pra isso. sim, Mas acabou. Acabou. sim. Aquele dia eu fui sorteado, porque quem dos países que estão envolvidos no jogo é sorteado, você compra a posição e uma outra é sorteada. Né? Você compra a Mixed Zone, Red Zone, Studio Interview e tal. Eu tô ali parado, na hora que eu tô para entrar, porque você desce antes do jogo acabar, o oficial da FIFA te pega, te leva lá embaixo. Antes do jogo acabar, o Neymar tomou uma porrada. Ele passou na minha frente, chorando. Aquela maquinha laranja lá. Cara, eu vendo os olhos dos caras tudo arregalado, aquela loucura. Eu já liguei pro Gustavinho, o produtor, falou, vai lá na porta, já encostou a ambulância, vai dar merda aqui. E eu tô vendo o negócio, tô vendo a confusão, pai chorando, mãe chorando, e o jogo rolando. Pá, Brasil e Colômbia. Cara, você vai, aí, pô, fui lá, peguei um dos médicos, o doutor Rodrigo, que hoje tá na seleção. Sim. O Ronco foi pro hospital, quando eu vi saindo pra ambulância, falou, deu merda. Foi pro hospital, Delmar? Aí o Ronco falou, não, foi fazer exame. Aí o Rodrigo falou para mim, Fernando, acho que ele não joga mais a Copa. Mas deixa ter o resultado do exame. 20 minutos antes da 40 minutos antes da notícia ser confirmada, eu já estava com aquilo na mão. Aí acabou o flash interview, os jogadores passaram, você tem que ir para a zona mista. Sim. E o meu editor, vai para a zona mista. Eu falei, não, vou ficar aqui. Não, a notícia está aqui, vou ficar aqui. O que é? Eu falei, vou ficar aqui. Confia no que eu Aguenta. falo. Aguenta aí rapidinho. Aí o Vitorino Sherman, que tava saindo, que faleceu, eu falei, Sim. Vitor, fica aqui. O Vitor é muito meu amigo. Eu falei, fica aqui. Ele falou, o que foi? Eu falei, fica aí. Vai embora. Fica aí. Que a gente tinha posição um do lado do outro. Cara, aí o tempo passando, o jornal terminando, o jornal da Band, o Boixá já fazendo aquele preâmbulo para encerrar, né? Sim. Aí eu, não tive dúvida, não vinha a confirmação, bati na porta, o Serginho, o massagista, abriu, eu entrei, falei, doutor, e aí? Ele falou, tá fora. Eu falei, senhor, fala pra mim, fala. Peguei ele, meti o fone de ouvido, levei ele lá na posição, falei, Boixá. E os caras, porque tava fechado, os caras não abriam.
Um cara do áudio que me conhecia há uns 30 anos, morreu também, o Bonfim na Band. Falou, ah, E o tem coisa Dedinho, boa. que era o diretor de TV, porque o coordenador que tava lá queria perguntar pra São Paulo se podia. Não, o jornal tá no fim, não vai interromper. E eu berrando pros caras. Aí os caras falaram depois pra mim. Pô, você tá berrando daquele jeito, a gente te conhece há tanto tempo, velho. Os caras, por Alguma conta coisa própria, tem. fizeram assim, abriu imagem e áudio. Eu, Boixá, me chama. Ele falou, quem foi, Fernando? Falei, notícia em primeira mão, Neymar tá fora da Copa. Ele falou, como é que é? Tá aqui o doutor Rodrigo Lasmar e vai explicar. Explicou e nós demos a notícia. Neymar fora da Copa. Acabou o jornal, aquela coisa. Aí a Globo abriu o Jornal Nacional, não deu nada. Uns 6, 7 minutos depois eles entraram com o ronco do hospital, mas a gente já tinha dado. Já tinha faz aqui. tempo. E aí é o gol do jornalista. É. Né? Porra, que eu fui pra zona mista e tal. Aham. Aí veio o oficial da FIFA falar comigo. Porque de tantas Copas que você faz, você conhece os caras. Sim. Aí ele veio pra mim e falou assim, Fernando, é um português, o Jorge. Ele falou assim, você sabe que não pode, você tinha que ter ido embora daqui, né? Quando acaba, você tem que ir pra... Eu falei, eu sei. Ele falou, você sabe que não pode pôr escuta em ninguém, né? Eu falei, também sei. Te agradeço. Ele falou, sabe por que eu fiz isso, cara? Porque é impressionante, eu já te acompanho há várias Copas. Não tem uma vez que você chama um jogador que o cara não vem sorrindo, velho. Da seleção. Sim. Eu cobri 8, cara, em loco. Não tem uma que eu não vejo, desde que a gente trabalha junto, que eu não vejo os caras vindo sorrindo pra você. Desde o roupeiro, o massagista. Eu falei, eu vou ter problema, que eu vou ter que relatar tudo isso. Mas, cara, não tinha como te tirar de lá. Porque ele percebeu toda a movimentação. Sim. Pô, foi do cacete. O menino que me passou, o massagista que me deixou entrar, o médico que me deu a notícia, que confiou em mim, eu agradeci publicamente. E não tô falando, não tô revelando nenhuma fonte aqui, que o doutor entrou ao vivo. Sim, Sim. tem porquê, né? Mas o que que é isso? É confiança que você constrói. Sim. É respeito, é credibilidade. Os caras conhecem o seu trabalho. Comecei a cobrir seleção em 88, 89, cara. Quantas Copas, no fim das contas? Acho que são 7 em loco. A de 2002 a gente mudou da Band para a Record, que foi toda a equipe de esportes para lá. Eu fiz toda a eliminatória. E meu pai até morreu na Copa América. E a gente não foi pro Mundial. E a de 90, que veio o Plano Collor, que eu estava na rádio, eu era o mais novo, eu fui um dos primeiros a cair, porque não tinha dinheiro. 40%, 50% da equipe não viajou para a Itália. E eu estava credenciado, um mês depois eu ia viajar. Eu Nossa. caí porque não tinha nem. O Osmar falou, você é o primeiro, você é o mais novo. ué. E como que é a sensação de fazer Copa? Você que fez tantas Copas. Cara, parece tudo igual, mas não é. Eu gosto mais de fazer Copa do que Olimpíada. Olimpíada é legal, mas eu prefiro Copa. Copa é outra parada, né? E dessas Copas que você fez, qual que é a que você tem como preferida? Ah, de 94 eu vi ganhar o Caneco. Sim. A de 98 eu vi perder com aquela loucura do Ronaldo. Tem muita história. 98 deve ser bastante história. Pô, né? aquilo foi uma demência, né, cara? Como? Até hoje ninguém explica. Cara, a gente já tava no estádio, eu fui cedo, né? Aham. Tamo lá, aí sai a escalação no papel, né? Entrando ao vivo. Aí eu tô lá do lado do Luciano do Vale. Ele, o Rivelino e o Gerson. O que é isso aqui? Eu falei, não sei. Ninguém sabia. E os celulares não funcionavam. Copa, quando dia de jogo, o celular não funciona no estádio. É muita gente, é muito sinal de televisão. Cara, então os caras que você ligava, ninguém atendia, velho. Aí desceu eu, o Mauro Naves, o time, parecia uns loucos tentando arrumar informação. Ninguém, os caras da rádio, IC, Wellington, a galera toda cobria a seleção, porque naquela época era mais uma galera, era tipo a seleção da imprensa que ia cobrir Sim. a seleção brasileira. Sim, Hoje sim. pulverizou mais, ficou mais. Sim. Mas era sempre a mesma galera, era difícil você chegar lá. Sim. Pra você fazer a seleção brasileira era o auge, cara. E todo mundo tomou um tombo, ninguém se vê. No final, que a gente começou a construir a ideia, os celulares começaram a funcionar, conversa com um, conversa com outro, vem a coletiva, os caras falaram metade da missa, a gente foi descobrir a outra metade. Sim, é uma construção, cara. É muito louco, cara. História não falta nessa brincadeira. Não, Nossa cara. senhora. E qual foi que rendeu mais história? Essa é a minha segunda. De Copa? É. Ah, cada uma tem a sua, cara. Por exemplo, da Rússia foi a primeira que eu fiz sem estar credenciada. Então eu não entrava nos estádios. Então é uma história completamente diferente, mas tem que fazer a mesma coisa. Você falava de futebol, mas ao mesmo tempo
abordava outras questões. Qual que é o grande desafio disso? Você falava sobre Não, o eu não país. entrava no jogo, eu tinha que falar do jogo sem ter visto o jogo. Eu via na televisão, do lado de fora. Meu Depois Deus. tinha que entrar, tinha que contar a história, entrevistar os caras, repercutir. Aham. Porque quando você é credenciado, você tá dentro, velho. Você É. tá do lado, Você vive, viajava você no mesmo sente. voo. É. Ah, cara, porra. Você faz eliminatória, né? Naquela época a gente viajava no mesmo voo da seleção, cara. Nossa. Teve uma história, cara, na África do Sul, o Brasil fez 2 amistosos, Tanzânia e acho que Zimbábue, sei eu, antes da Copa. Aí não, pô, tava aquela briga do Dunga com a imprensa, né, cara? E o Dunga tinha acabado de trabalhar com a gente lá na Band, na Copa da Alemanha, ele foi comentarista Sim. do Band Esporte. E aí, cara, aí a gente foi fazer esse amistoso, né? Tava voltando para a África do Sul. Aí metade do avião, na parte de trás, eram os jornalistas. Na parte da frente, os jogadores ficavam segurança ali, o Betinho separando a gente. E a galera do jornal, sempre tinha uma galera do samba, o Álvaro Santana, câmera da Globo de 200 copas, tinha a galera do samba. Aham. Aí os caras começaram lá atrás a cantar, pá, sei lá, e não podia jogar. Normalmente os caras vêm, eles vêm pra trás, nós vamos pra Aham. frente. Sim. Mistura, conversa com quem. Cara, aí começou a cantar aqui atrás, os caras começaram a cantar aqui na frente, os jogadores, e no fim tava o avião inteiro cantando, cara, e todo mundo proibido de um de falar com o outro, por causa daquela loucura do Meu Dunga. Deus. O Dunga, nossa. Tem essa parada, tem Aham. umas coisas assim, cara, você cria uma cumplicidade com os caras. Sim. Porra, 2001, meu pai morreu, cara. Eu tava tomando banho para ir pro jogo fazer Brasil e Honduras, Copa América da Colômbia. Foi a primeira vez que a gente perdeu pro Honduras. Felipão de técnico, tinha entrado no lugar do Lucha, aquela loucura lá. Cara, 3 horas, tô no banho, toco meu telefone e minha mãe, o papai teve morte cerebral. Puta que pariu. Aí, puta, né? Aí começa a me ligar muita gente da televisão, né? Pô, tá tudo bem? Você vai fazer? Não, vou fazer o jogo, cara. Fica tranquilo. Meu pai adorava isso, cara. Acabava o jogo, ligava. Meu pai falou, pai, tô com o Gerson, com o Rivelino aqui, os caras que eu adoro. E trocava ideia sempre com meu pai. Fizemos o jogo, o Brasil perdeu. A gente fazia sempre a entrevista coletiva ao vivo, fiz a entrevista coletiva, acabou o jogo, eu saí do estádio, sentei na calçada. Comecei a chorar. Aí, né? Caiu. Baixa, Daqui a pouco né, sai do adrenalina. vestiário o Filipão e o Zé Lázaro. E a gente tava, irmão, aquela Copa América da Colômbia, a Argentina não foi. Por causa das Farc, da Sim, guerra, da guerra. das Farc. Aham. A seleção brasileira quase não embarca. Os caras estavam na sala VIP de Congubica. A gente foi pro avião, o Filipão entrou, comissão técnica, o jogador não vinha. E falava, Filipão, os caras não querem viajar. Nossa. Ele saiu do avião, Você tava com medo, voltou pra lá, nós voltamos também. né? Aham. Não deixaram a gente entrar, o Mauro Silva não foi. O Mauro Silva ficou. Caraca. Aí a seleção embarcou. Aham. Cara, o Filipão e a gente saímos de Cali, onde a seleção tava, pra subir até Manizales, onde foi o jogo. Porra, escolta, comboio. Você via nego armado, cacete, sequestro pra cacete na rua. Os Meu caras falavam pra você não Deus. sair na rua. Aí, meu, a seleção foi de avião até Pereira, que é onde dava, e Sim. de Pereira subiu de ônibus pra Manizales. Nós fomos direto de carro. Nossa. A hora acabou o jogo, saí, eu sentei na calçada, tava chorando o Filipão, mal conheci o Filipão, ele foi do cacete. Saiu lá de dentro, falou assim, ó, porra, teu pai morreu, você volta com a gente pra você ir mais cedo pra tua casa. Eu entrei no avião da seleção, no ônibus da seleção, desci de Manizales até Pereira, o Filipão sentou do meu lado, cara, nunca esqueço. Sentou do meu lado, foi falando comigo o tempo inteiro, os jogadores entraram, também cumprimentaram, foram super legais. Chegamos em Pereira, eu entrei no avião com eles, desci para Cali, no outro dia de manhã eu cheguei no Brasil, fui para o hospital, cheguei à tarde, fui para o hospital no fim de tarde e falei para meus irmãos, vamos lá, deixa que eu fico com o papai agora, vocês estão esse tempão aí já. Uhum. Meu pai morreu quando eu cheguei, à noite, de madrugada, eu na cama assim com a mão, segurando a mão dele, começou a pitar aquela loucura da UTI, meu pai foi, e o Filipão foi um puta cara comigo. Aí aconteceu, continuou a eliminatória, a gente classificou no último jogo, cara. Nós perdemos da Bolívia de 3-1. Tava Fomos ruim. nós fomos jogar no Maranhão. E o Luizão fez 2 gols, tinha ficado aqui no Brasil pra se tratar. É. E tava aquela puta loucura, convoca Romário, convoca o Filipão batendo o pé, não ia levar Não o Romário, vai, ia não levar o vai. Romário, ia levar o Romário. Não levou. Cara, aí o Filipão, no dia que a gente saiu da Bolívia, de La Paz, pra ir pro Maranhão, num voo fretado, o Filipão tava eu, o Luciano do Vale, e o Filipão falou, meu, tô de saco cheio, vou classificar, vou entregar essa porra, não sei o que, tá desabafando.
Aí vamos lá para jogo da Venezuela, ganhamos, classificamos e tal. Pô, aquela festa, aí vai a entrevista coletiva do Filipão, né? Pô, eu queria agradecer meus filhos, a Olga, minha mulher, não sei o que lá. Queria agradecer a um cara que passou uns perrengues aqui com a gente, sempre foi muito correto com a gente, em nome de toda a imprensa, queria agradecer. Eu falei, Fernando, vem cá, vou te dar minha camisa. E eu fiquei assim parado, ele falou, vem cá, meu. Aí eu saí, fui lá, ele me deu a camisa. Porra, você passou um perrengue, você sempre foi correto com todo mundo. Ele me deu a camisa dele. Os jornalistas estavam lá me aplaudindo, foi um negócio legal, porque todo mundo viu o drama que eu passei. Sim. E aí, pô, fui lá e fiz eu falei, pô, Filipão, agradeço o nome do meu pai, né? Pô, várias vezes fiquei sem saber o que falar. Mas, cara, tenho que te fazer a pergunta, você vai abandonar ou não? Aí pode olhar na coletiva, ele falou assim, não vou não, gostei da brincadeira. Foi campeão do mundo. Ele foi campeão E eu do- não fui pra aquela... E o resto é história. Meu Deus. E falando- então, Como é você não muito tá? louco isso, Não, cara. é muita coisa. A seleção tem muita coisa legal, né? Você lidar com seus ídolos. Seleção é um barril de pólvora, cara. Quando você acha que tá tudo muito tranquilo, Tem alguma fica coisa esperto. errada. Alguma porque coisa vai pode, acontecer. sempre tem uma novidade, velho. Sempre tem uma novidade. Essa rapaziada mais nova que quer cobrir rápido sempre. Ô, Fernando, e aí falava, meu, é um barril de pó, fica esperto. Porque hoje pra internet é mais tranquilo, mas antes, cara, antes de dormir, É os a gente passava detalhes. na porta do hotel da seleção pra ver se tava tudo bem. Ia falar com Se alguém segurança, fugir. Tá todo mundo lá. É, pô. Na Batendo Copa, os quartos. na Copa América de 2000... Nós perdemos na Itália em 90. Na Copa América de 91, o Bebeto de noite ele largou a seleção e foi embora, cara. O Falcão. Cara, você não tá lá, como é que faz? Tem um monte de gente dando notícia, tudo bem, na seleção brasileira, o cara sai no camalinha pela porta da frente. Não tá tudo velho. bem. Não tá. Acontece. Então você tem que ficar ligado. Seleção brasileira é um prêmio e a mesma coisa pode ser a tua guilhotina. É. É. E um erro ali, você tá fudido. Cara, vamos falar sobre Luciano do Vale? Eu acho importante porque é um personagem, eu tava até conversando com a Mari, acho que é um personagem muito, muito importante pro esporte, de um modo geral, principalmente pro esporte olímpico. E você teve uma relação muito próxima com o Luciano, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa relação que você teve com o Luciano, quanto ele foi importante pra você na sua carreira e pro esporte brasileiro como um todo. Bom, eu fui repórter do Luciano Vale 22 anos. Acho que eu fui o cara, como repórter, que mais trabalhou com ele entre repórter e produção. Sim. Tava no dia que ele morreu. Cara, o Luciano era... Sabe aquela coisa de honorabilidade? Você chega num lugar, todo mundo respeita. Não era essa loucura, cara, não é esse fanatismo, era assim, respeito. O cara chegava, todo mundo respeitava. Era um baita de um profissional, um cara de equipe. Saca? Ele tinha as mordomias dele, mas, quer teu carro? Ia jantar, tô aqui meu carro, vai. Eu adorava sair para comer bem, beber bem, isso era um barato que a gente tinha. Cara, eu convivi mais com o Luciano que com a minha família, e ele também mais comigo. A gente viajava terça, voltava quinta, viajava sábado, voltava domingo, voltava segunda. Sim. Quando não pegava esses embalos malucos aí de 30, 40 dias fora em competição, cada 15 dias eliminatória. Tinha ano aí de 200 dias, 210 dias fora de casa. Nossa. E avião, e avião. Eu não vi meu filho crescer até 8 anos de idade. Que loucura. É 8? 8, é. Isso ninguém vê, né, cara? Ah, É difícil. mas ele os caras viajam o mundo. Nossa, Eu conheço de é. hotel, aeroporto, estádio, é uma maravilha. Mas já fui, às vezes, 10 vezes para uma cidade e eu não conheço nada. Uhum. Vai pra Copa, trabalha 16 horas por dia, dorme a hora que dá, come quando é possível. E o Luciano, cara, tinha esse lance do profissionalismo e um senso de equipe que eu levo até hoje. Sério, vamos fazer o que tem que fazer, responsabilidade, você fala o que você quer, mas você é responsável pelo que você fala. Era uma estrela que não tinha, nunca vi o Luciano ter comportamento de estrelismo. Eu quero isso, eu quero aquilo, grita, não sei o que lá. Quando ele tava bravo, ele ficava quieto, cara. Quando você viu o cara quieto, é porque não tava legal. E ele não reclamava dele. Então, assim, foi um cara que me ensinou muito. Me ensinou coisas boas da vida também, que ele era um bom vivant, gostava de viver, comer, beber, principalmente. Mas passou um senso de responsabilidade, da importância do jornalismo, da credibilidade, do que é fazer o que a gente faz. Se você for pensar, cara, a gente tinha várias conversas, pô, o que a gente faz da bendita da vida, cara? Vamos lá transmitir um jogo, o que isso acrescenta para a sociedade? Não, você traz alegria, você passa bons valores.
Então, ele tinha esse senso de responsabilidade, e isso aí era passado para a equipe inteira, cara. Sim. O cara chegava 3 horas antes do jogo, cara. Tava sentado na cabine dele ali. Você ia fazer uma Olimpíada, cara. O cara fazia de manhã judô, à noite estava fazendo voleibol, cara. Como é que você ia falar que você tá cansado, você não vai trabalhar, se o cara, que é o cara, Que é trabalha? o cara. Então ele puxava tudo isso, puxava todo mundo, puxava a equipe, valorizava o Pelo time exemplo, dele, né? valorizava a Band, cara, valorizava onde ele estava. Então ele passou isso para o amor, o respeito ao que a gente faz. Sim. Então acho que são os grandes valores que ele deixou. Além do que ele contribuiu, o esporte brasileiro hoje se deve muito ao que é ao Luciano. Por Uma quê? das coisas mais tristes foi pegar a credencial do Luciano na Copa, cara. Os caras fizeram uma homenagem lá e entregaram. Pô, pegar e entregar pra mulher dele, pro filho dele. Foi triste, cara. Foi brabo. Brabo. Em relação à importância dele, né, eu queria que a gente comentasse um pouco, porque ele transformava esses esportes em shows, né? Levava pra estádio. Ele era um tratava o visionário. esporte, ele tratava o esporte de uma maneira que na época as pessoas não viam, mas ele já via. Mas o que ele aprendeu muito isso nos Estados Unidos. Durante uma época ele foi Sim. morar lá. Ele Sim. trouxe futebol americano, beisebol, basquete, NBA, essas coisas. Então ele via como o americano tratava tudo isso como um show, como um grande... Né? E ele era um super comunicador. Você viu o Luciano narrar, a voz dele era... Lá vem o Corinthians pela direita. Assim, mas na televisão era assim, cara. É. A televisão era pequena pra você. Saca? Ele tinha um dom, a percepção que a hora que a coisa começava a crescer, o tom dele ia subindo, ele ia conduzindo, ia levando. Cara, ele foi um homem, além de um excelente jornalista, um chefe de equipe, ele foi um cara de negócio. Ele viu, ele aprendeu muito com esses lances do americano. Era corajoso, era ousado, largou uma posição de tranquilidade na Globo, porque ele tinha narrado a Copa de 82 exclusiva da Globo, ele era o número 1. Sim. Pegou o maluco do Juarez Soares também, que é uma figuraça, o chefe nosso, um cara que eu devo muito também. E falou, vamos lá pra Band e vamos fazer um domingão esportivo. A Band teve essa Domingo coragem inteiro. também. Coragem também de abraçar. Onde a gente chegava era a equipe da Band, cara. E olha que eu não peguei o começo, que era o auge. Hoje eu sou um dos mais velhos lá. Mas, cara, eu peguei isso aí. Era respeitada. Era a equipe da Band, a equipe do Luciano do Vale. Quando o cara chegava, não era mole não, cara. Então a responsabilidade também era muito grande. E ele mudou o esporte brasileiro. Ele mostrou que pode ser um negócio, pode ser rentável, pode funcionar. Era corajoso pra caramba. Às vezes até... Pô, muita gente fala que ele era irresponsável pelas loucuras que ele fazia. E trabalhava do jeito que dava. O sinal estava bom. Ah, tá sem sinal? Vamos sem sinal. Tá sem retorno. O áudio tá uma porcaria. Meu irmão, ele fazia, cara. Não tinha Isso eu desculpa. aprendi com ele. Meu, faz. Entrega. Depois a gente vê. Não gostou da escala? Cumpre. Depois a gente conversa. E era isso, cara. E assim, eu tive o privilégio, conquistei meu espaço na equipe, fui devagarzinho. E durante mais de 15 anos, 10, 13, 15 anos, eu fui o cara que toda a viagem estava com ele. A gente criou uma afinidade. Pô, eu trabalhava na respiração dele, ele na minha. Confiava no que eu falava. Às vezes ele não estava vendo o que eu estava falando, mas ele bancava, porque ele Já tinha confiava no essa que eu estava sinergia fazendo. já, né? Então, assim, a gente criou aí. Ele era, cara, Eu a lembro. coisa mais importante é a credibilidade que ele passou. Que ele falou, o esporte é um negócio sério, pode ser sério. Isso é o maior legado, acho que, do Luciano, com certeza, cara. Eu lembro daquela narração, não me esqueço, do gol do Ronaldo na Vila Falta Belmiro. falar. Pô, eu tava nesse jogo. Golaço! Nossa, meu Deus, cara. O jogo depois, o Corinthians e Palmeiras também, prudente. Prudente. Tem um do Zico, não há palavras Nossa, para descrever é. esse gol do Zico. Ah, não, e a voz dele era... E é uma coisa que marca. Eu tô falando pra você, eu tô vendo a cena. Dispensa comentários. icônico, né? E Gênio. o mais louco, cara, o quanto ele era um cara tranquilo, pacato, cara. Sossegado. Às vezes eu levava, a gente ia fazer jogo fora, falava, vamos ali tomar um negócio, o boteco muito agitado. E falava, pô, português, isso não é pra mim. Eles me chamavam de português, porque quando eu voltei de Portugal, eu entrei na Band. E eu sou filho de espanhol com argentino, cara. Não é nada a ver com português. Ele virou português. Eu adoro Portugal. Os caras me adotaram. Negócio. Então, cara, assim, ele era um cara muito tranquilo, pacato, cara, pacato. Falando sobre revolucionar, eu queria falar sobre o papo de boleiro. Porque na época você trouxe uma coisa que não acontecia. Essa coisa de tratar o boleiro da forma que ele gosta de ser tratado, como boleiro. Então como é que foi essa trajetória do papo de boleiro que
Eu assistia todo domingo, era fã. E era muito legal, porque depois a internet começou a copiar esse tipo de conteúdo. Muita Então é gente, muito bacana. né? Vamos dizer que foi um precursor do que é hoje, né? É. Mas o que aquilo, primeiro que algum presente que eu ganhei, não fui eu que inventei aquilo. Nessa época a gente tava na Record, e o Michel Lohance, que é pai do Bruno Lohance, Sim. repórter. Aham. E a gente saía da Record e a gente ia lá não é Pompeia, uma avenida que tem ali, cara. Tinha um restaurante do Vicé, um italiano. E a gente saía da Record e ia comer lá. Esse dia eu não tava, acho que eu tava viajando para fazer algum jogo. Aí tava o Luiz Henrique Fernandes, o Michel Lohance, o Rogério Micheletti, Uhum. tinha mais uma galera lá. Aí o Michel me ligou, bolamos um negócio aqui. Pô, é só você para fazer, não sei o que lá. Ele me falou, mas não quer topa? Eu falei, vai chamar Papo de Boleiro. Eu falei, pô, vamos lá, vou tentar. E foi o primeiro que a gente fez, foi com o Luiz Fabiano. Sim. A ideia do Michel Lohance. E ficou tão louco esse negócio do Papo de Boleiro, cara, que foi... Aí a gente começou, né, a ideia, vamos conversar pro cara contar da vida dele, não sei o que lá. Cara, a primeira coisa que eu pedi era para não ter microfone. Porque isso aqui inibe, cara. Uhum. É. E aí era um boom. Sim. Aí tinha umas duas câmeras que a gente... Tinha nem lapela, né? Não, era boom. O primeiro com o Luiz Fabiano foi lapela com fio. Eu falei, não dá, cara. Até aí arrumaram um boom, a coisa, os caras foram vendo que era legal. Sim. O que aconteceu com o Papo de Boleiro, cara? Porque acho que é a grande curva errada que o jornalismo esportivo fez. Hoje a gente acha que nós somos mais importantes que o fato, que o jogador, que o jogo, que a bola. A gente subverteu a ordem do jornalismo porque a gente acha que a opinião gera fato. E ao contrário. É o fato que te dá uma possibilidade de opinião. Minha opinião. Sim. E o que aconteceu no Papo de Boleiro? É o cara que fala. Não sou eu só dou linha na pipa. Uhum. E o jeito que eu faço é o jeito que eu sou. Eu demorei um pouco para aprender a ouvir mais do que falar. Sou ansioso em algumas situações. Eu falo, quero falar antes do cara terminar a resposta. E eu fui aprendendo. E os caras perceberam que existia um respeito da minha parte ali, uma franqueza no que eu estava fazendo. Sim. O nome já era extremamente sugestivo, foi uma ideia dos caras, a concepção do Michel, do Luiz, do Micheletti, e eu adaptei ao meu jeito. E ele foi desenvolvendo. Cara, nós rodamos o mundo fazendo isso com os caras. E, cara, várias vezes eu fui entrevistar jogador, por exemplo, o Veiga. Ele falava, pô, ficar sentado na sala com meu pai, falava, um dia ainda vou fazer isso aí, cara, ainda vou fazer o papo. Vários caras aconteceram isso. E o mais louco, que era o que demorou para a turma entender um pouco, que não importava o tamanho do jogador. Se era um cara famoso, o Neymar eu fiz 2 vezes, com 17 e pouco com 19. Não importava o tamanho do jogador, o que importava era a história que ele tinha para contar. Então tinha uns caras anônimos que contavam umas histórias, uns caras não tão famosos, tinha uma história de vida tão grande, e o cara começava a soltar, os caras começavam a falar coisas que eles nunca falavam na vida deles. E aquilo de ter aquela câmera solta, pô, pintou o Batistinha que entrava, o Batistinha quer saber, o Batistinha vem com aquelas perguntas malucas. Cara, e virou, os caras pediam, pô, ia nos treinos, os caras falavam no jogo, quando é que você vai fazer comigo? Pô, tem que vir aqui pra Manaus. Os caras pediam. Jogadorzada pedia, cara. Legal. Os caras falavam, pô, você tem que vir aqui pro Ceará, tem que vir aí. Às vezes a grana não dava pra viajar, velho. sim. Mas nessa brincadeira ficou, acho que 16, 17 anos no ar, foram mais de 16 entrevistas. Faço na rádio hoje, na Rádio Bandeirantes. E na TV, mas assim, foi o precursor. Não teve nada de novo ali, cara. Teve a leveza das câmeras soltas, os caras aparecendo. Ah, mas era uma época o que era muito microfone. engessado, cara. Então, o que teve ali de diferente? Era ser você mesmo. Sim. O cara ser Sim. ele, eu ser eu. É. E aí, mas muita gente não é que copiou, foi porque aquilo não é nada de novo, aquilo é só uma entrevista. Sim. Mas é o jeito que você faz. Sim. E aí, cara, muita gente entrou no embalo. Mas muita gente entrou no embalo. Hoje tem muito na internet. Oh. Nem existia a internet, praticamente. Tá começando. Os desafios que a gente vê por aí é nada mais que E papo de mesmo na goleiro. televisão. Muita gente na televisão fez algo parecido. Sim. Mas não dá pra falar assim, estão copiando. Não é que Não. estão copiando, porque era uma entrevista. É o jeito de fazer. E é normal na Cada TV. um tem o isso, jeito de fazer. Sim. E o meu jeito, os caras adoraram os boleiros. Pegavam, era muito louco. Os caras vinham pedir pra fazer, cara. Qual que era o seu favorito? Se é que tem um. Ah, não tem. Cada um é uma história. Cara, como a melhor Copa. Não tem, cara. Não Cada tem, uma tem cada- a sua história. Tudo é legal. Mas se tem um que você mais gostou, assim, que você pode falar assim? Ou você fala, Ou esse mais aqui eu... memoráveis, né? De repente. Não, teve uma época que nós fomos pra Milão.
E a gente fez lá, tava jogando o Thiago Silva, falou, o Pato tava lá e o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, depois da Copa, da Olimpíada da Copa de 2006, fazia quase 2 anos que ele não dava entrevista, cara. Ele foi lá, ficou 1h30 falando com a gente. O assessor de imprensa do Milan, ele não acreditava. Falou, vocês ficaram 1 hora com o Thiago Silva, 1 hora com o Pato, almoçaram com os caras aqui, lá no Milan. Aí você ficou 2 horas com o Ronaldo. E ele ia falar pro Ronaldo, falou, meu, dá um tempo. Era o tal de Pipo, nunca me esqueço. Falou, mas o que vocês têm? Eu falei, com esses caras desde criança mesmo. Lá na Itália não tinha. Só onde a gente ia era assim, na Turquia. Onde a gente ia, cara. Você já foi no Uzbequistão lá, na época do Rivaldo? Não. Eu peguei só o Roberto Carlos no Fenerbahçe. No Fenerbahçe, Ele já tinha saído. Cara, mas assim, os caras não acreditavam, porque os jogadores gostam de fazer isso, porque, cara, eles falam da vida deles, eles falam deles. Não sou eu induzindo ao cara uma resposta, eu sou dolinha, cara. E aí os caras pegaram confiança, aí vão vendo, pegam confiança, os caras soltavam, cara. Os caras soltavam. Eu adoro, quero voltar a fazer, uma hora vai rolar. É que hoje, como tem tanta coisa, ficou mais difícil. Mas naquela época era uma novidade, era um boom, cara. Demais. Eu acho que aquilo foi até mal aproveitado, cara. Podia, saca, ter sido melhor aproveitado. Eu, se fosse um pouco mais malandro, talvez já tivesse levado pra internet, tocado o barco. Mas, cara, assim, eu adoro fazer. Uma das coisas que eu mais gostei de fazer na minha vida foi isso aí. E viajar, né? Viajar do caralho. E aí, cara, depois disso tudo, você estava comentando aí nos bastidores que você deu essa virada como já apresentador, né? Você já fazia papo de boleiro e tal, e agora você tá como apresentador. Como que você tá encarando essa nova fase pra você? É diferente, né, cara? Você tem um pouco de saudade do campo? Tem, eu gosto. Pô, o campo tem histórias... Meu, o campo, cara... Você vai pra um jogo, são 22 caras, 3 juízes, a bola, a torcida, você acha que... Mas nunca é igual. É a mesma coisa um treino, pô. Acho que já tá... Nós estamos esticando demais. Um papo, uma história que é muito louca de campo, cara. Não sei se o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro de 90. Aí foi pra Libertadores. Uhum. Aí teve um jogo aqui, Corinthians e Boca, no Morumbi. Cara, lotado, me enchendo. O Corinthians perdeu, que o Guiné escorregou, perdeu uma bola e crucificaram o Guiné e não conseguiu mais jogar no Corinthians. Cara, eu fazia o terceiro repórter do Osmar e eu ficava louco, cara. O terceiro repórter, eu quero ficar na galera, circulando, procurando o que fazer. E eu, pô, fazia o Corinthians, aí chegava no domingo, na quarta-feira, ele me punha fazendo o terceiro. Pô, eu ficava louco, velho. Aí eu fui reclamar com ele, ele falou, pô, olha as escalas, cara. Qual é o único cara que tá toda quarta e domingo comigo? É você. O terceiro repórter, do jeito que você faz, só você faz. E eu fiquei sem ação. Tanto é que me chama de bico duro até hoje. Bico duro e reclamar. Aí, cara, eu tô nesse jogo Corinthians e Boca, no Morumbi. Aí vem um PM pra mim, que, como eu fazia sempre terceiro, falou, Fernando, tá dando um problema no portão lá de ingresso falso. Eu falei, como é que é? Aí eu fui lá. Aí cheguei lá, não era ingresso falso, era ingresso do São Paulo. Ué. Aí eu fui pra tesouraria, que ficava no portão principal, era do lado direito. Era, pô, você vê, bilhete era na bilheteria ainda. Fila gigantesca. Meu, chegando a hora do jogo, 20, 10, 15 mil pessoas lá fora, um tumulto. Aí eu cheguei lá, tava os caras lá. Carimbando. Pegando o ingresso do São Paulo e carimbando, velho. Carimbando. Eu falei, mas o que é isso? E o PM do meu lado. Aí o cara lá falou assim, era o Furlan, o cara da tesouraria, a federação ainda era na Brigadeiro Luiz Antônio. Farari é o presidente. O Furlan era o cara da tesouraria que tava lá. Eu falei, mas o que foi? Ele falou, pô, os caras erraram nos ingressos. Fizeram subestimar a quantidade de pessoas e agora tá dando esse problema. Não sei o que vai acontecer. Estamos vendendo esses ingressos, carimbando aqui. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí, quem é? Aí eu falei, me dá o telefone do Genésio Manguini, que era o tesoureiro. Meu Deus. Ele falou, não vou te dar. Eu falei, então vou falar no ar que você que fez a besteira. Aí ele falou, pô, você tá louco? Eu falei, é. Aí ele me deu o telefone do cara. Na época, vocês não têm ideia, chama Magneto. Sabe aqueles telefone preto antigo? Sei. Que você pega pra falar? Sim. Aquilo tinha um negocinho que você rodava, rodava pra carregar, pra você poder falar na central. Uhum. Tá acontecendo isso aqui, avisei a produção, tá aqui o telefone do cara, liga pro cara. Ligaram pro cara, a hora que ligaram pro cara, me avisaram pelo rádio, ó,
O cara vai tá na linha. Aí eu falei, Osmar, não, o que é que tá acontecendo? Eu falei, tá dando um problema, ouve isso aqui, ó. Os caras carimbando. Ele falou, que é isso aí? Eu falei, os caras estão carimbando ingresso, tá faltando ingresso. Tá faltando ingresso, não sei o que lá. Aí falou, mas tá na linha aí o presidente, o tesoureiro da Federação Paulista, não sei o que lá, o Genésio Manga. Mas o que aconteceu, Genésio, aquele jeitão do Osmar? O que aconteceu? Porra, erraram aqui, fizeram menos ingresso do que tá de público aí. Falei, agora? Pô, tá uma confusão danada aí o PM do meu lado. Tá uma confusão danada aqui, não sei o que lá, só tem um jeito de resolver. O Vicente Mateus liberar, que era o presidente do Corinthians. Isso foi pré-jogo. É, 1h30 antes de começar o jogo. Caraca. Meu Deus. 2 horas antes de Caos. começar o jogo. Sim, o Morumbi. Cara, aí, só tem um jeito, o Vicente Mateus. Eu falei, Osmar, eu vou atrás do Vicente Mateus. Aí saí, fui lá pra tribuna de honra do São Paulo, que você sobe a Giovanni Grom, com o PM junto comigo. E aí já tinha um outro, mais uns 2 PM. Aí eu tô tentando entrar na tribuna de São Paulo, os caras não queriam deixar, cara. Não pode, você não pode entrar aqui, aquela tribuna da federação, você não Sim. pode entrar aqui, não sei o que lá, o PM, ele precisa entrar. Aí abriram. Aí eu cheguei PM, pro parceirão. Mateus, eu falei pro Mateus, presidente, tá dando um problema. Ele falou, o que é espanhol? Ele chamava de espanhol. O que é espanhol? Eu falei, ó, presidente, tá acontecendo isso aqui, o Osmar quer falar com o senhor. Aí peguei, escuta, dei pro Osmar. Ele falou, pô, Matheus Caniz, como é que a gente vai fazer? Ele falou, não sei, não tem o que fazer. Aí o Matheus, depois de papo, falou assim, faz o seguinte, manda liberar os portões, que depois eu cobro da Federação Paulista. O jogo foi uma quarta-noite. Aí do meu lado, o PM pega o radinho, eu boto o meu microfone da Record, aquele, pode liberar, libera os portões aí pra torcida, não sei o que lá. Os caras, pode liberar. Liberaram as catracas. Puta. Quem tava sem ingresso entrou. Aí eu saí, valeu, presidente, não sei o que lá do Matheus. Eu tô descendo a Giovanni Gronk, um monte de gente subindo, gritando, liberaram os portões, liberaram os portões. E eu tinha liberado com aquela matéria de descobrir um negócio. Mas o que é isso? O PM veio me contar, o cara da federação, o Matheus me conhecia. Então é tudo isso que você constrói, né, cara? Sim, sim. E a Conjunção rua é de fascinante por fatores. causa disso. Aí você me perguntou como é que é estar dentro do estúdio agora. A possibilidade legal do estúdio é que toda essa experiência que você adquiriu, hoje você pode assinar as coisas que você fala. Porque o repórter, ele vai adquirindo tempo, a credibilidade e o direito também de começar a falar o que ele está vendo. Sim. Às vezes o fato é diferente do que você está vendo. O fato se revela de um jeito. Sim. Aquilo é fato, é palpável. Você pode mostrar, você tem o fato. Mas, ao mesmo tempo, ele tem outras coisas ao redor que você não tem, mas você sabe que existe, Sim. que estão lá. Então, você começa... E o legal da apresentação é justamente isso. Você começa a dar a sua visão de algumas coisas. O que você acha certo, o que você acha errado, por que isso ou por que aquilo. Então é um direito que você também adquire. Porque hoje a profissão está muito atropelada, cara. Eu comecei como pauteiro, cara. Auxiliar de pauta. Fui subindo, chefe de reportagem. Eu era repórter do Sport TV quando eu voltei de Portugal, que era Top Sport, virou Sport TV. É, Top Sport. Logo no começo, eu fui repórter, eu fazia transmissão, era chefe de reportagem na Band. Fui chefe de reportagem do Datena, do Eli Coimbra, do Gilson Ribeiro, no esporte. Cara, e aí porque o jornalismo é uma profissão que o tempo te forma, o tempo te faz. E hoje a velocidade da internet, ela acelera uns processos que às vezes não é possível. Hoje tem muita gente dando opinião que não tem embasamento para isso, não viveu aquilo, não viu aquilo. Pode ter capacidade. Porque o jornalismo é assim, você pega um cara para ele ser repórter, que a essência do jornalismo é a reportagem, né? Você bota ele lá e fala, pô, você olha ele há uns 2 anos e fala, esse cara é do ramo. Aí ele vai levar uns 10 para melhorar. Aí depois, quando ele tiver já uns 15 anos de profissão, ele vai ter mais uns 15, 20 de plenitude. Aqui no Brasil, estão acelerando esse processo. Então. E quando o cara chega na plenitude, estão cortando. Sim. Que é o momento. Então, a gente está numa transição muito louca. E hoje tem muita gente dando opinião sem saber o que fala, sem fazer. Uma vez, vocês devem lembrar, o Muricy Ramalho fala, vocês não assistem nada, quer vir falar aqui. E ele tinha razão. Uma vez nós estamos no Palmeiras, eu e o Luiz Ceará, um grande repórter, histórico. Foda. Estamos numa puta de um sol de 800 graus, cara. Nós estamos lá no alambrado, pendurado, vendo o treino. Os caras estão na sala de imprensa,
vendo TV, com ar-condicionado, tudo bem, cada um trabalha do jeito que quer. Aí o Muricy passou por nós e falou, pô, tá vendo? Vocês velhos aqui que deviam estar no ar-condicionado, que não aguentam mais andar, estão aqui vendo o treino, os moleques tudo lá dentro. É assim, cara, você... É a mesma coisa da seleção brasileira. A seleção brasileira é observação, cara, é contato. É o cara vir pra você, te soprar uma coisa no ouvido, te falar, ó, fica tranquilo, isso aqui... Saber a logística, eles vão sair daqui tal hora. O portão é esse, não é aquele que estão falando, o portão é esse. Mas de É certa ali. forma, hoje, você acha que a proximidade com os jogadores técnicos, enfim, ela tem que ser mais forçada até? Porque, querendo ou não, tá muito... As coisas estão se distanciando, as relações. Já estão, elas são Né? vazias. Então, acaba tendo que ser uma coisa meio forçada ali, Não, não praticamente. há, porque assim. não há mais o contato. Né? Então. Porque é no dia a dia, no bom dia, no boa tarde, é uma brincadeira aqui, um papo ali, um negócio ali, que você vai construindo a Sim, relação. exato. Como é que eu vou saber se o cara tem uma história boa pra contar se eu não sei de nada do cara? Eles Só são, ver o muito- Instagram. são blindados, né? Eu acho que A não- gente, falta o contato humano. a gente sempre importa alguma coisa de fora, nem sempre o que é melhor. Esse modelo de relação profissional é europeu, não é nosso. Não precisa ser como era. Eu peguei época de jogador, abri o vestiário, os caras estavam tomando banho, cara. Os caras tiravam a cabeça do chuveiro para te dar entrevista. Não precisa ser assim. É, Mas não pode ser tão fechado. exato. Isso é anti-marketing. Os clubes não percebem que eles deixam de ganhar dinheiro. Fala um jogador brasileiro que faz uma campanha publicitária. Que bendito contrato de imagem é esse? Lá fora os jogadores dão rentabilidade, os tops pelo menos. Cara, então é uma burrice. O jogador se acomodou com o assessor de imprensa, com a mídia social, e o cara não se vende, cara. Pra ele jogar bola e pôr o salário dele no bolso, se basta. É um direito. A gente não pode exigir, por exemplo, que o Neymar seja o que ele não quer ser. Ele não quer ser o herói. Ele quer jogar bola, ele não quer ser o cara que toma frente com posições políticas, não quer ser o cara que toma frente com posições partidárias, com posições de campanhas de solidariedade. Ele não quer, cara. O cara quer jogar bola. O problema do Brasil é que a gente sempre precisa de um bendito, de um herói e de um vilão, Sim. cara. Sempre alguém tem que ser responsável. E o futebol é o maior espelho da sociedade, é o maior reflexo. Então o cara só quer jogar bola. Eu dei um exemplo do Neymar, pode ser qualquer outro. Sim. O cara só quer jogar bola, meu. O cara não quer falar, o cara não quer se meter. Ah, mas ele ganha milhões. Porra, que culpa o cara tem? E aí- a mesma coisa social, o cara que ganha milhões tem que correr. Ele não pode ter depressão, Não. ele não pode sofrer com nada. A vida dele é linda. Não é, às vezes. E divide, né? No caso do Neymar, os caras que defendem o Neymar da imprensa e os caras que criticam o Neymar. E a gente acaba, acho que, materializando uma coisa que na verdade não existe. E é ruim pra todo mundo. Porque o Neymar é hoje a referência técnica da seleção brasileira. Ainda é. Ué, não tem outro. Não tem, entendeu? E Seleção não brasileira surgiu tinha nada. uns 4, 5 igual o Neymar. Pega a seleção de 2006, na É, Copa da então. Alemanha. Tinha uns 4, 5 fora, 2002, não lembro, uns 4, 5 fora de série. 3 vai fora de série, uns 4, 5 bom pra caramba. E tinha o resto que também era bom. Hoje é um só. Ele carrega o piano e tem que tocar. É. Meu, o problema não é só técnico no Brasil, o problema é jogador, cara. Infelizmente, pelos processos que a gente tem de formação de jogador, a molecada saindo jogar cada vez mais cedo, o cara sai com 18 anos daqui, que ele só pode sair com 18 anos, fora os que saem, vão jogar, que a gente descobre que é brasileiro, esse aqui, aquele... Tava, esse nem- fez base Aham. fora. Então. Cara, o cérebro de uma pessoa normal, ele só está formado a partir dos 21, 22 anos. O cérebro só está formado totalmente a partir dos 21, 22 anos. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é ciência. Provavelmente essa parte frontal. O jogador de futebol que sai com 18 anos daqui, Vinícius Júnior, o Ender, que vai, o Vitor Roque, outros que foram, eles são só promessas. São jogadores. Eles vão aprender a jogar futebol lá fora. É reflexo. Futebol é repetição, é reflexo condicionado, é preparo físico. O cérebro do cara, quando sai daqui, ele não está pronto. Sim. E ele vai ficar pronto e vai se desenvolver para chegar a esse ponto com outros conceitos e outra maneira Sim. de jogar o futebol e de ver o futebol. Então nós temos um problema muito sério, cara. E as pessoas às vezes não querem ver isso. É científico. Formação. Identidade. Nós temos esse problema. Aí o cara volta aqui pro Brasil. Você acha que o cara vai desligar o cérebro dele? Vai falar, não,
Tô no Agora nós Brasil. vamos ter que ser instintivo, vamos ser o que a gente sempre foi, mano a mano, ir pra cima. É científico, mas muita perde a gente não essência. quer ver. É mais fácil apontar o dedo. Sim. É mais fácil criticar, é mais fácil falar que isso é uma porcaria. Cara, o processo nosso está totalmente defasado. Ele está totalmente equivocado. A gente perdeu o bonde. Todos os grandes jogadores que estão lá fora, a maioria deles... Pega a geração do Zico, do Sócrates. Os caras saíram com 25, 26 anos, cara. Quando saiu? Já tinha tido alguma O mundo experiência mudou, aqui, né? tá? Mudou. Mas, cara, esse é o problema hoje. A formação do jogador brasileiro, não só atlética, não só tática, técnica, ela é uma formação também de cérebro, Sim, neural. mental. É uma formação que vai além desses critérios do dentro de campo. É uma formação cognitiva. O cara sai daqui sem estar formado cognitivamente. Sim. E isso parece que as pessoas não querem ver, ou fazem questão só de... Hoje, cara, o problema do jornalismo esportivo, assim, que puta, é horrível, você tem que ser... É tudo ao contrário do que eu aprendi. Ah, mas você é velho. O cara tem que ser clubista, tem que ser bairrista, tem que ser polêmico. Cara, se tem a polêmica, a gente fala. A gente não pode ser bairrista, a gente tem que tentar ser isento. Sim. A gente não pode ser clubista. A gente não pode tomar muito partido. A gente tem que ser isento, cara. O jornalismo pede isso. Ninguém é isento. Não vamos parar de... Você Sim, pode ser mais ou menos. Sim. Mais para um lado, mais para o outro. Cara, mas hoje, as mesas redondas que proliferam, elas sempre foram uma discussão de bar. Só que quando elas eram, tanto no rádio, na TV, com os filtros profissionais, que a profissão exige. Tem que Hoje ter. a gente deu um bico nos filtros profissionais. Os caras querem a bendita do estresse, da guerra, da confusão, do confronto, que é a rede social. Rede social é uma coisa, cara. Jornalismo profissional é outro. Mas no desespero, tanto de patrimônio, patrocínio, investimento, audiência que caiu, os caras acham, e isso é um processo que a televisão está passando e o rádio, que em algum momento isso talvez mude e volte a valorizar e tornar importante na fila do pão esses valores. É. E os jornalistas atacam os jogadores e os técnicos e eles mesmos. Ah, o jornalista está patrulhando o jornalista. Eu nunca vi É. jornalista ser notícia. Jornalista não é notícia. Nós somos a parte que Menos menos importa. importa na notícia, mas os caras hoje se colocam numa posição que são mais, por isso que é aquilo que eu falei. Os caras acham que a opinião, não estou falando de comentário, estou falando de todos, jornalistas, a opinião é mais importante que o fato, não é. A essência do jornalismo é o fato. É isso que gera opinião. E a gente subverteu essa ordem, porque nós estamos num bolo, cara, com essa loucura das transformação das mídias sociais, que está englobando toda a nossa comunicação. Cara, Tá. a gente não pode entrar na pilha dessa discussão binária. Ou eu ou ele ou eu. Nós contra eles contra nós. É isso que é. Ainda mais hoje que tem espaço para todo mundo em milhões de opções de lugares Então, também. mas tem milhões de opções e lugares, mas parece que a gente só fala da mesma coisa. Sim. Fica focado numa coisa. só, Fica né? focado e fica num looping. Mas é um reflexo da nossa sociedade aqui no Brasil também, né? Polarização Cara, e tal. É muito ruim, cara. O jornalismo não é isso. Não pode ser isso. Ou eu Sim. tô completamente defasado ou eu tô muito louco. Tudo bem. Não, mas ser é eu que ruim, tô cara. viajando nessa história. Até pra quem assiste é ruim, cara. Coisa pesada, monótona. Cara, parece que não existe Ficar nada de remoendo bom a no mesma coisa, Não, parece que né? não existe Sim. nada de bom no mundo. Eu acho que o futebol é um esporte que tem tanto sucesso no mundo porque ele se aproxima demais da natureza humana. A natureza humana é uma natureza de erros, é de evolução. Pode ver, o futebol é muito mais definido à base de erro do que de acerto. Sim, Né? Se erra muito mais para definir o futebol. sim. Cara, a gente está querendo mudar essa natureza do futebol, o VAR. O VAR é a maior invenção imbecil que fizeram pro futebol. Só faz mal pro futebol. Porque o futebol, hoje você não grita gol. Ah, mas se não foi gol, não foi. Mas, porra, por um fio dedo. de cabelo, um nariz, velho. É, tem umas coisas no VAR que são absurdas. Não, tem que ter... Eu não sou contra, mas Eu acho que tem tenho que ter um uma ajuste. teoria muito louca com isso. A FIFA soltou o VAR de uma maneira prematura quando teve os escândalos de corrupção e ela criou um fato novo que a cada rodada tem uma discussão. E o lado
que tinha que ser resolvido e administrado, Eu ele foi também achei. esquecido. Famosa Tava cortininha. muito. Precisava Era muito criar um fato protótipo ainda o novo. VAR. Tá. Famosa Acho assim, cortina. eu sou a favor do VAR, mas eu acho que ele precisa de muita reformulação ainda. Tanto na forma que se aplica, quanto O na ser forma da humano regra. Só dá certo. O futebol só é o que é porque ele é muito parecido com a natureza humana, cara. Sim. A gente erra mais do que acerta. Nós estamos aqui para evoluir, velho. O futebol é isso. É a maior manifestação da natureza humana. Por isso que, o futebol, ele entra em qualquer camada de qualquer sociedade, cara. É do mais pobre, do cara que tá ali em condição de miséria, pro cara que tem uma vida abastada. Em algum momento o futebol interfere na vida dos caras. Sim. Todo mundo sabe o que é. Sim. Uhum. Então, cara, porque ele é como ser humano. Ele evolui a cada jogo. Ele melhora a cada minuto. Ele cai a cada novo jogo. Ele piora a cada minuto. Sim. Somos nós. Ninguém é linear como querem Exato. que o VAR seja Ninguém é perfeito, robô. que não tenha erro. Então nós não estaríamos aqui nesse planeta para evoluir, cara. É isso aí. Você tem duas opções na vida, ou você evolui ou você involui. E o futebol é essa onda, cara. É isso. E querem transformar numa coisa linear. Por quê? Para ter controle. E o futebol é incontrolável. É o único esporte que você sabe como começa, Não sabe como. mas não sabe como termina. É o único esporte que tem a zebra toda vez. Pô, pega um jogo de basquete. É difícil o favorito perder? Raro. Jogo de vôlei? Raro. Na natação, no atletismo? Não tem, irmão. É só no futebol. Por isso que ele é apaixonante. A trajetória por do isso que ele herói é cativante. constante no futebol. Né? O herói e o vilão caminham lado a lado, cara. É muito louco. É maravilhoso. Os caras querem controlar isso. Vai acabar. É isso. Fernandinho, queria agradecer demais a sua Falo muito, participação. Não, é que, cara, por mim a gente ficava aqui 2, 3 horas. Mas Imagina. agradecer demais. Pra finalizar, eu queria te fazer uma pergunta importante, que a gente sempre faz também. A gente falou sobre muitas referências, né, na sua vida. Pra você, quem que é a maior referência? Tanto profissional como pessoalmente. Cara, pessoalmente, meu pai e minha mãe, cara, ralaram muito para fazer um jornalista, um médico e um físico. Meu pai ralou demais, taxista, minha mãe dona de casa. Minha mãe era costureira, cara. Eu ajudava ela, menina, a desmontar as peças que ela tinha que reformar. Meu pai taxista, minha trajetória parece um pouco do meu pai. Eu quase não via meu pai. Tava para cá e para lá. E profissionalmente o Luciano, cara, sempre fez eu entender a responsabilidade que a gente tem, por mais que pareça uma brincadeira o esporte, Sim. me fez ver a responsabilidade que a gente tem no mundo. Que é muito importante o que a gente faz, por mais que pareça algo banal. E não é. E meu pai e minha mãe que ralaram demais para deixar a gente numa situação... Encaminhado, né? cara, pô, me lembro que quando meu irmão mais novo se formou médico, eu fiquei com meu pai 4 anos pagando agiota, velho. Pra pagar a faculdade dele, do dinheiro emprestado que ele pegou pra poder ver o filho dele formado. E ninguém sabia disso. Eu já ganhava um pouco melhor, Sim. ajudei a pagar. Sim. Cara, é isso. Os caras... Minha mãe deixou de viver a vida dela para viver a dos filhos, como a maioria das mães fazem. Meu pai ralou dele pagou o preço dele, né, de não ter estudo, mas criou 3 caras que eu acho que ele no mínimo ficaria feliz de ver, né? Que legal, Ah, cara. muito Eu acho orgulhoso, que, com certeza. eu acho que esse é o grande bairro que eu tento passar pro meu moleque. Era demais, que eu tava, por exemplo, a Copa de 98. Foi a primeira Copa que eu fiz como repórter. A de 94 eu era chefe de reportagem. Pô, meu parceiro de cobertura era o Gerson. E o outro repórter, o Pascoal, tava com o Ivelino. Eu cobria os treinos da seleção diariamente, transmitia ao vivo. Eu ligava, pô, pai, tô aqui com o Gerson, com o Ivelino. Meu pai não acreditava. Acabava o jogo, ele trocava ideia, falava assim. Meu pai foi boleiro, né? Sim. Foi um lance, então, era uma coisa legal. Eu vi o orgulho dele com isso. Então, meu pai era muito louco. Eu tô esticando, mas agora me lembrei. Não. Ele era... Cara, ele vivia prometendo camisa de time pros amigos. Não, meu filho arruma.
Cara, eu comprava. Tinha época que eu chegava a comprar no mês 10, 12 camisas. Ele dava pra mim, eu falava, pai, agora segura aí, Dá os uma caras não estão segurada dando aí. mais. Mas ele achava que eu ganhava. Não, eu ia lá e comprava, eu não falava pra ele. Eu Sim. falava, pô, pai, tá aqui. Então, assim, era na inocência, na ingenuidade de um cara que não teve nem o segundo grau, cara, não terminou o ginásio, cara. Na vida dele era isso. Então é uma coisa assim legal, isso aí. Massa, tenho certeza. Ver Muito até onde a bom, gente muito veio bom. aqui, acho que ninguém, como eu disse há muito tempo, ninguém é uma profissão extremamente competitiva, difícil, que exige demais de você. Sim. E ninguém fica tanto tempo trabalhando assim se você não tiver, de repente, algo para acrescentar na Sim. sociedade. Tem uma né? história. Então, esse é um orgulho que eu tenho e espero não parar, porque eu gosto de trabalhar, gosto do que eu faço. Mas aí é a vida que vai tocar. Não, essa história é Continuaremos fantástica. Cara. assistindo Com também. certeza, cara, com certeza. Pra mim é uma realização ter você Obrigado aqui. pelo convite, cara. Imagina. E de verdade mesmo, tá? Obrigado. Bom, se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Manda pra todo mundo, pra amigo, pra inimigo, pra amante, pra ficante, pra todo mundo. Mas não esquece de seguir a gente. Qual que é o seu arroba? F. Fernandes. F Fernandes. Nosso canal Estagiários no Instagram, TikTok e todas as outras redes. O meu Mário Pratali. Arroba Léo Valejo. E é isso. Sigam a gente. É isso. E é Aqui nóis. a conversa é diferente. Ah, Valeu. Mas é- Eu sonhei com isso, cara. Fantástico. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu, tchau. Yeah. Yeah.